O conteúdo que você tá prestes a assistir foi gravado em live na twitch.tv/edquest. E se você quiser fazer parte desse clube, nós temos um grupo de Discord gigantesco e super completo com tudo que você precisa pra ler One Piece. E nesse Discord todos são bem-vindos, links na descrição. E agora, sem me esticar mais, vamos pro episódio. Vamos lá, galera. Tamo aqui, reunido hoje pra falar de One Piece e tamo no volume 10 do 3 em 1, ó. 10. Esse é o último que saiu? Não é o último que saiu. Vou falar pra vocês, eu já tô aqui em casa com o 11 e com o 12. Já tamo atrasadaço. Homem do futuro, mano. A gente tava planejando fazer essa gravação na semana passada, né? E aí o Zor nos deu uma ideia muito boa, muito boa. Eu falei que eu tava meio desanimado, a gente tava meio assim, de gravar esse do 10, porque ele é muita luta. Ele é muita luta. E luta é muito legal de se acompanhar e de você entender o que tá acontecendo e tudo mais na hora de ler. Mas na hora de você gravar sobre, tem pouco conteúdo, tá entendendo? Não tem jeito. Eu tava postergando, mas finalmente tive uma ideia. Vamos gravar o 10 e o 11, a gente mata Skypiea de uma vez, ou seja, não fica chato, não fica massivo. Massivo? Maçante. Não fica maçante. E aí a gente consegue dividir na edição o 10 e o 11, tranquilo. Cada um fica no seu vídeo próprio, pra quem quiser acompanhar, ter pedaços menores pra assistir e fica bom, fica legal pra todo mundo, né? Então, vamos lá, pessoal. A última vez que a gente viu, tava separado em grupos, certo? Cada um ia buscar por um caminho o tesouro da cidade de... Eles estavam chamando de a Cidade Dourada, né? A cidade perdida lá, que é a que o Noland supostamente viu. E eles já tinham descoberto que o mapa se encaixava, então por ali tava o tesouro. Foram buscar, né? A equipe do tesouro foi buscar. O que acontece aí? Tem várias lutas que começam ao mesmo tempo, porque esses grupos se separaram, só que ao mesmo tempo, eu vou voltar um pouquinho, antes de lutas, tem o Enel lá no grupo dele, lá no santuário lá dele, né? Ele tá falando que ele tá começando um jogo de sobrevivência. É o início do Fortnite aí. É o primeiro Battle Royale e ele tá chutando quantos vão sobrar. Tem 81 participantes e ele pede ali pros seguidores dele, quantos você acha que vai sobrar no final? E todos eles têm medo. Casa de aposta, né? Ainda. É verdade. Começou pra quem tá lendo Jujutsu, jogos dourados. Exatamente. O jogo do abate, né? Famoso jogo do abate do Jujutsu. É verdade. Aí, o que acontece? O Enel pega e ele fala tudo isso aí de quem vai sobrar no final. Os seguidores dele têm medo de falar, né? De explicar quem eles acham que vai sobreviver, porque vai que ofenda a Deus, né? Só que um deles fala, não, vai sobrar tantos. E ele já discorda. Por quê? Porque a palavra de Deus é a palavra final, né? E ele fala que no final vão sobrar 5. Então, começam as lutas simultaneamente, né? Eu vou até pular uma parte assim, que tem um pequeno desentendimento entre o Hyper e o Luffy, só que eles entendem que não são eles os inimigos entre si, então cada um vai pro seu lado. Eles entendem mais rápido do que eu esperava deles, assim, sabe? Porque os dois muito brabo, assim, tipo assim, o Hyper não tava brincadeira ali, tá ligado? Putaço. Eu anotei algumas coisas aqui que eu vou falar sobre pontos negativos e pontos positivos da obra. Que o Hyper olhou pro Luffy, mesmo brabo e tudo mais assim, e entendeu. O Luffy é um cara que ele não... Faz sentido. Ele não tem essa aparência que vai ser o colono que ele tá pensando, tá ligado? Sim. O colonizador, né? Exato, é. Sim. Concordo com você. Aí, o Hyper, ele tá lutando lá contra o Shura. O Shura é o cara que parece o Dick Vigarista. Ele tem um negócio de soltar fogo e tudo mais, né? É muito legal a roteirização do Oda nessa luta, porque ao mesmo tempo que tá rolando a luta do Hyper contra o Shura, tá rolando o Gunfall encontra ali, junto da Nami e do Sanji e do Sop e o Chopper. Ele encontra eles e mostra alguns dials sendo usados pra luta, sendo usados pra combate. Exato, porque ele sabia de uns uso assim mais prático e tal. Isso, exatamente. Mas agora a gente já veio com as armas pesadas, arma de fogo, arma de força. Lá na Angel's Beach, a Conis mostrou como eles usam um dial de luz pra armazenar a luz e depois iluminar a casa deles. Eles mostram um dial de calor pra eles assarem a comida e tudo mais, né? Então, ele tá mostrando que tem outros tipos de dial que podem ser usados pra luta. E aí tem o dial de impacto, que aí ele pede pro Sanji dar uma martelada num dial, né? Uma concha de um caramujo em cima de um barril. E o Sanji dá uma martelada com tudo. Aliás, é uma das poucas vezes que a gente vê o Sanji usando uma arma, né? Mas ele dá uma martelada com tudo no barril e o barril não quebra. O barril fica intacto ali. E ele fala, eu bati com toda a minha força, era
pra ter quebrado até o barco aqui, que eles estavam no barco, estavam no Merry, né? Ele fala assim, não, agora aperta esse botão aqui. Na hora que ele aperta o botão virado com a concha de baixo, explode o barril. O impacto daquele golpe foi todo armazenado dentro do dial de impacto. E aí, o Gunfall explica que existe um tipo de dial que é ainda mais tenso do que esse aí, que é o dial de rejeição, em que ele pega aquele impacto e faz vezes 10. E nessa brincadeira, mostra o Shura e o Wiper lutando. O Gunfall continua a explicação dele, que se você pega um dial de chama, que o pessoal usa pra cozinhar, e coloca na arma, ela solta fogo, igual o pássaro, né? Aquela lança do Shura e a boca do pássaro. Ou seja, eles não são tão místicos assim. Eles usam dials. Mas o Oda é bom nisso, né? De fazer a parada mística. Aí você fica assim, caraca, é impossível. Aí daqui a pouco ele começa a explicar pra você como é que como que funciona, exatamente. Ele solta fogo porque ele tem dials na boca, ele tem dials no negócio, na arma dele, na lança dele, né? E aí nessa... Um negócio sobre qual que é o outro além do Impact, dial também? Rejeição, Reject. Isso, o Reject é que, tipo, ele afeta o usuário também. Isso, exatamente. Tipo, ele tem o poder 10 vezes maior, mas o poder que você manda, você recebe. Isso, então ele pode ser fatal. Qual o nome disso? É o Recoil? Eu esqueci o nome. Recoil, mas em português é o coice. O coice, verdade. Que aí quando você vai dar o negócio, você toma um coice de volta, né? Nessa hora, a gente vê o Wiper colocando um dial que tá na mão dele, tá tipo, ele amarrou com umas faixas, coloca no Shura, e aí o cara fala assim, você acha que um dial de impacto vai me machucar aqui, vai me derrotar? Essa miséria. E aí ele fala, mas esse aqui não é um dial de impacto. E aí o Shura na hora saca, porra, fudeu. É um dial de reject, porque o Gunfall dá a entender que esses de reject, eles são cascas de caramujo, né, os dials. Então, você tem que pensar no seguinte, o One Piece tem Dendemushi, tem essas coisas, tem uns caramujos que eles têm algum poder, cara, eles têm alguma coisa. Vai ter alguma coisa de caramujo, né? Uma hora tem que explicar isso, né? Eles gostavam tanto de caramujo pra fazer tudo de caramujo. Exato, um bichinho tipo, lá dentro, né? Não é possível. Vários caramujos têm habilidades, né? Não, pra ser justa, tipo, faz sentido as conchas dos caramujos terem efeitos, porque a gente sabe que os caramujos têm efeitos. Exatamente. A gente só não sabe a ciência por trás, mas que a tecnologia deles é toda baseada em caramujos, né? Não, tipo, até onde a gente sabe, todos os caramujos do mundo de One Piece estão conectados telepaticamente. Não, eles estão conectados telepaticamente. No mínimo. Wi-Fi, GPS, tudo, filho. Cara, jogando uma teoria no ar aí. Todos os caramujos já comeram uma Akuma no Mi. Isso. Caraca, né? Já pensou? Não, ou então tem um caramujo gigante que comeu... Não, tipo, tem um caramujo gigante que comeu uma Akuma no Mi de tipo de clonagem, assim. E daí todos os clones são clones. Mas, o que acontece? Os Dials têm esse poder aí, maluco. Ok, a gente finge que aceita e bola pra frente. Entendeu a tecnologia e deu sequência, né? Beleza. Exatamente. Só que o Gunfall dá a entender que os de Reject já estão extintos. Então, por isso que eles são raros. E aí, por isso que o Shura fala, caraca, ele tem aquele de Reject? Nessa hora, o Wiper fala Reject e dá uma porradona no Shura e derrota ele. Acaba essa luta aí. A próxima luta é Chopper versus Gedatsu. Eu já conversei uma vez com o Zoro sobre isso daí, sobre grupos de inimigos. Sim. Tipo, no primeiro em Alabasta teve a Baroque Works. E aí eu falo, o Oda tá melhorando. Só que eu acho os Priests de Skypiea péssimos. Não tem um que eu goste. Com certeza. Eu acho os designs ok. Eu acho tudo muito dos normal. 4? É que assim, eu vou ser honesto, tá? Eu parei várias vezes de assistir o anime em Skypiea e retomava, porque é um arco do anime, pelo menos, meio assim, devagar. Sim. Assim, sabe? No anime é terrível, é terrível. Mangá é ótimo essa parte, eu odeio essa parte. Assim, a parte do anime, pra mim, começa daqui pra frente. Tipo assim, da lutinha pra frente. Os personagens, eles não têm história, eles não têm nada. Só que eu gosto dos designers que o Oda escolheu pra essa... Mano, o Enel, o cara que... Concordo. Eu não lembro os nomes de cabeça, mas é o que morde a boca. É o Gedatsu, é isso aí. Gedatsu, é o que vai lutar contra o Chopper. Mano, ele tem um design muito... Isso é uma coisa que o Oda faz bem, que é o quê? Uma parada que você nunca pensou. É um personagem que morde a boca. Sim. Ele começa a falar as coisas e ele começa a se perder. Vai se embolando. Isso é muito One Piece, tá ligado? Isso é muito personagem do Oda. Beleza. Aí tem o careca da espada mole.
Esse careca da espada mole. É o On. O nome dele é On. Esse é o único que eu lembro, porque ele tem um cachorro muito quente, tá ligado? Eu achava isso muito maneiro. Sim. E eu vou falar. O outro é o das bolhas, não é? É, o Satori, que é uma bolinha. Nossa, esse daí... Então, e o Satori, ele tem, tipo, 2 irmãos. Que eu pulei a luta deles porque eles foram lá, eles apanharam muito da Nami e foram embora só. E acabou. Essa luta eu totalmente ignorei porque ela é bem... eu vou falar, tipo, o forte de Skypiea definitivamente não são os antagonistas. Não, é o lore, é o lore. Só o Enel. Só o Enel que se destaca. Isso. Mas vamos lá. Só mais uma coisa dos Priests aí. Eu acho que... Eu comentei sobre isso da Baracorcos também, eu acho que se aplica aqui também. Eu acho que um dos principais motivos pelo qual esses... Qual que eu tenho? Não é padres. O que eles são? É, sacerdotes. Isso. O principal motivo pelo qual os sacerdotes são tão, tipo, entre aspas, sem graça como antagonistas é porque eles não têm uma motivação, eles só estão lá meio pra causa. Exato. Eles são os serviçais do Enel, assim. O Enel é importante e eles, assim, você sabe que eles vão dar... Você vai dar linha, assim, né? Mas é porque Skypiea é um arco de lore, não é um arco de vilão. Eu penso assim, perfeito. E, tipo assim, é um negócio que, por exemplo, o vilão eu me lembro... Eu me lembro de Skypiea por causa do Enel. Tipo, eu não me lembrava da existência desses caras. Sim. Tipo... é verdade, eles existiram, né? Tem umas coisas que é o seguinte, a gente fala muito disso... Isso é legal. A gente fala isso sobre isso no grupo, que é o seguinte, o quanto o editor e o Oda, eles não se encaixavam no começo. Então, às vezes Não se comunicam, no caso. Então, aí às vezes o editor fala, pô, não dá pra ir direto pro vilão mais top, tem que criar um grupinho. Aí o Oda vai lá e cria um grupinho porque tem que gradativamente subir até o vilão. E aí às vezes ele fala assim, pô, criei só porque o editor me mandou, senão pra mim o Enel era um personagem autossuficiente, tá ligado? Um anime de pirata que tem um bando pirata, nunca vai ter um vilão só, porque vai ter que botar todo mundo pra trabalhar. Eu vou falar sobre isso no final. Fica ruim. Eu vou falar sobre isso no final. Vamos lá. Tá faltando o CLT aí, ó. O Chopper, ele é forte. E ele é inteligente nas lutas, né? Tanto é que ele usa o Brain Point lá, que ele fica com a mão que ele fica lá com pra tentar descobrir a fraqueza do inimigo, né? E aí ele descobre a fraqueza do inimigo e ele vai lá e derrota ele, né? Só que o Gedatsu, ele tinha uma fraqueza muito óbvia, que é ele é burro, né? Ele se anima tanto com as coisas que ele tá fazendo, ele começa a engolir a própria cara, e aí não enxerga mais as coisas, e aí o Chopper derrota ele. E é um perigo, porque o Chopper, lembra quando o Chopper foi pego no último capítulo sozinho pelo Shura? Shura quase mata ele. Foi uma sorte enorme o Chopper sobreviver. Mas o Gedatsu foi um vilão tranquilo. O Chopper derrota, e aí o primeiro qual é o poder dele? Eu também não lembro. Só que ele fica fazendo com a mão assim, ó. Ele fica fazendo eu lembro que ele fazia os negócios assim, cara, aquele cabelo dele muito brabo, assim, de aranha. O design do cabelo dele é muito da hora. Mano, se ele tivesse um desenvolvimento de lore, ele seria amado. Eu tenho certeza sim. Eu concordo com você. O poder dele não tem a ver com aquela vez que ele jogou uma bola de, acho que água, em volta de uma pessoa e ela se afogou. Eu confesso que eu não lembro. Eu não entendo o que era. Era uma coisa assim. Como eu reli recentemente, tipo, tudo isso, eu tenho quase certeza que o poder dele é manipular, acho que algum tipo de nuvem líquida. Que, tipo, eu lembro que alguém tinha batido num daqueles caras pequenos dos boinas brancas e tal. Aí ele falou: quer saber? Eu não quero morrer hoje, eu vou te ajudar, Chopper. E aí o cara vai atacar o Chopper, só que erra e ataca no aliado e quase. E o aliado eu tô vendo aqui. Eu tô vendo aqui, tipo, o negócio dele é que a luta dele está acontecendo em um lugar que tem nuvens de pântano. Porque Skypiea. Porque ele é o desafio do pântano, é isso. É o desafio do pântano. E daí ele tem dials que permite que ele controle essas partes do pântano, assim, basicamente. Ah, é isso, é pântano. É isso daí. Confesso que eu não entendi, mas ok, que bom. É pra isso que a gente tem o clube, pra gente entender. Não confundir com a fruta do pântano que não apareceu ainda, né? Então, mas é isso, ele tem um pântano. Ok. Aí, a gente vai pra primeira luta que eu acho realmente interessante, que aí talvez não seja necessariamente apenas editor falando, tem que ter uma luta pra cada personagem. É o Zoro contra o Brahma.
Braham, ele não é um sacerdote de Skypiea, do Enel. Ele não é. Ele é um nativo, um Xandoriano, certo? Ele é um do povo de Xandora. Ele tá lutando e ele tem umas pistolas. E ele também surfa nas nuvens, igual os boina branca. Ele sabe se locomover muito bem nesse lugar. Ele é muito móvel. E ele atira de longe no Zoro. E quando ele atira, a pistola dele pisca. Então ele fica cego momentaneamente, o Zoro e tudo mais. Só que aí começa um negócio que eu falhei em explicar em Alabasta. O Zoro, ele tem esses momentos de epifania. Só que são momentos de epifania de um samurai. Quando o samurai tem um momento de epifania, ele faz um haiku. Se você já jogou Ghost of Tsushima, é igualzinho. Toda vez que você sobe de nível, você tem que ir e fazer um haiku de acordo com o que você tá vendo. Você fala sobre o vento batendo forte na árvore, que lindo, passa o rio. Lindo, tipo assim... Lindo. Os samurais, eles eram pessoas que lutavam, né? Usando uma espada que todo mundo sabe que não é a melhor espada do mundo. Isso, muita gente não entende. Fácil, acha que a katana é fodona, mas a katana não era. O que era absurdo era o movimento, que era preciso, que ele conseguia cortar uma parada assim, era o jeito que ele passava. Tanto é que quando a gente vê aqueles testes de tipo, o cara cortando. O cara cortando tronco de madeira, cinco bambus seguidos, né? 5 bambus seguidos. Aí o pessoal fala, nossa, olha que foda essa katana, ela é super afiada, não sei o quê. Se você pega uma espada britânica, que é tipo pesadona, só o peso dela vai cortar esses bambus, você tá entendendo? Exatamente. A questão é, a katana, se você fizer com o jeito certinho, você corta muito mais, porque ela tem o movimento e corta o vento e tal, esse negócio dos samurais ter essa habilidade com essa arma muito específica, tornava eles uns personagens muito místicos, assim. Então sempre teve os samurais que era capaz de fazer o corte na pedra. Qual que é a parada do Zoro? Ele queria cortar o ferro, não sei o que. Isso. Então assim, os samurais têm isso. E o Zoro, ele é tão samurai com tudo isso que não é que ele termina, ele lança um poema, né? Que é uma parada de samurai também, sabe? Em Alabasta, ele lembra do ensinamento do mestre dele e aí ele começa a ouvir a respiração das coisas. Eu gosto muito da mística desses inícios. O mestre machista. Né? É verdade, o mestre que era o pai da Kuina, que falava que ela não ia prestar pra nada porque ela era uma mulher. Mas ele ouve os ensinamentos do mestre sobre escolher quando você vai cortar e quando você não vai cortar. E era mais importante você saber quando não cortar do que quando cortar. E é isso que ia te ensinar realmente a ser um melhor espadachim. E aí ele aprende isso e ele mostra que ele corta uma espada, uma pedra, e ele não corta a folha. Algo molinho. Perfeito da lâmina. Assim, e aí ele aprendeu. Ele aprendeu um golpe que ele corta metal, que é o Shishisonson, né? A canção do leão. E aí isso foi em Alabasta. Aqui ele tava lutando contra um cara que ataca de longe. Ele não conseguia chegar perto. E ele é um espadachim. Ele precisa chegar perto. Só que quando ele lembra desse ensinamento, ele percebe: eu corto as coisas, eu consigo cortar. E ele já viu o Mihawk cortando de longe. Ele sabe que é possível. Quando ele tem essa epifania, ele solta o haiku dele e ele fala: enquanto você tá apontando pra mim uma pistola, eu tô apontando pra você um canhão. É muito bom, é poético. É poético o que ele tá falando. E aí o cara fala: que canhão? Você tá com a espada aí. Fica sus, mas em japonês. É, isso. Pedrada, assim, mano. E aí eles vão pra um embate final. O Zoro dá um golpe que é o canhão de 36 libras. E aí é o peso. Esse negócio de libras é o tamanho do canhão, de como ele disparava e tudo mais. Esses números não são aleatórios, entendeu? Ele tá dando um golpe como se fosse um canhão mesmo de um navio, entendeu? E ele ataca ataca de longe e pega o Braham e derrota. Ou seja, a pistola do Braham perdeu pro canhão do Zoro. Mas né? não é que o braço dele fica gigante também? Não, esse é depois. Esse, por enquanto, ele só faz o movimento. Um pound, assim, né? Isso. Aí tem a quarta luta, que também tem bastante significado. Essa luta, ela é um pouquinho diferente das demais. Ela é Robin versus Yanma. Esse Yanma, ele é um líder, né? Ele é tipo um cara que cuida do santuário do Enel. Ele é o mestre dos discípulos bodes do Enel, né? Isso, exatamente. E aí, beleza. Ela tá lutando contra ele, só que ela quer defender as ruínas. Certo? Ela tá meio puta que um cara tá destruindo as ruínas na luta. E aí, ao fazer isso, o cara destruir as ruínas, a Robin só usa todo o poder dela, pega o cara, dobra ele no meio, gira ele e joga pra fora da ilha. Esse cara vai pra nuvem e ele vai afogar, tá ligado?
E eu acho legal que, tipo, a Robin, ela era vilã no último arco, né? Então, a gente meio que não chegou a ver o total potencial dela, porque ela não queria machucar os chapéus de palha, sabe? Tipo, ela lutou do lado do Crocodile e ela usou o poder dela contra o exército de Alabasta lá, tipo, puxando eles do chão. Mas ela não chegou a lutar com o Luffy, sabe? Ou alguma coisa assim. Ela ajudou ele e tal. E daí, na hora que ela ia lutar contra o Crocodile, tipo, acabou com ela. Sim, exatamente. Então, esse aqui é a primeira vez que a gente tá vendo ela, tipo, usar uma parte do potencial do poder dela. Porque... pra ser justa, quando a Robin foi apresentar, acho que pela primeira vez pro Luffy, ou quando ela entrou pro grupo, tipo, ela já fez várias demonstrações. Eu não acho que o que ela faz nesse capítulo é tão mais poderoso do que essas demonstrações. Eu acho que, tipo, o poder dela de verdade realmente só faz, tipo, bem mais pra frente do que isso. Não, mas não é questão de poder. Momento, eu acho que foi um salto muito grande. É questão da intenção dela, né? Dessa vez ela tá querendo derrotar o inimigo mesmo. Entendi. E demonstra a personalidade dela, né, nisso. Da criatividade dela. Porque ela é tão criativa quanto o Luffy, na forma que ela usa os poderes. Verdade. Com certeza. A fruta dela é da flor. A fruta dela é da flor. E ela consegue fazer uns negócios, assim, muito doidos ali naquela luta. Ela extrai tudo que ela pode dessa fruta. Ela tem esse domínio completo. E, curiosamente, a gente vê ela saindo de vilã, que nem a gente tava falando, né? Assim, ela era uma vilã que na época que eu assisti a primeira vez, eu ficava pensando assim, mano, não dá pra saber se ela é má ou se ela tá só jogando o jogo dela. A gente não sabe, assim, a primeira vez que eu tô assistindo. Quando ela ajuda o Ela claramente tá jogando o jogo dela. Exato, você entende. Você vai entendendo. Só que aí acontece, agora ela tá junto com o bando, certo? Beleza. E vocês sabem qual que é a função dela? Que é... ela derrubando, né? Eu só queria mostrar que, tipo assim, ela faz uma corda com os braços dela. Corda de braço, eu achei isso foda. Ela tem, assim, um domínio da fruta absurdo. E ela é a historiadora, ela é a personagem que sabe dessas paradas. O personagem dela é todo construído nisso. Então a luta dela é nas ruínas. Sim, olha que momento foda, assim. Ela tipo, faz sentido ela ser tão poderosa. Ela tem a fruta desde os 8 anos de idade e ela tá usando a fruta pra sobreviver constantemente, desde sempre. Tipo, ela era a segunda no comando da Baroque Works. Concordo. Não só isso, mas tem o fato de que o poder dela tem uma vantagem inerente sobre muitas outras frutas, que ele aparentemente não tem limite de tipo, o seu corpo, porque ela pode colocar mãos em pessoas, ela pode colocar mãos em objetos, ela pode colocar... Isso é um nível de poder que, por exemplo, o Luffy, ele é super criativo, mas ele tem a limitação muito clara. Eu sou o meu poder. Meu corpo é o meu poder. Ela não. Ela, tipo, ela pode usar o mundo inteiro pra o que ela quiser. É verdade. Isso também faz tem sentido. Muito potencial. Vamos lá. Acaba aí o primeiro round de lutas. Nesse momento, o Enel, ele cansa de esperar. E aí ele fez uma previsão, e as previsões de Deus sempre se concretizam. Então ele começa a se intrometer nas lutas, né? E ele tem muito swag, mano. Em todo lugar que o Enel aparece, tipo assim, ele é aquele cara que ele posa pra foto o tempo inteiro. Toda hora que você apontar a câmera pro Enel, ele vai estar assim, ó. Olhando assim. Sim. É muito safado, muito bandido. Eu não vou detalhar assim, muito as lutas do Enel, mas eu quero dar destaque pra uma em específico. Que ele derrota um dos caras, que eu esqueci o nome agora, mas é um dos seguidores do Wiper com o parceiro. O parceiro do Wiper, que é um cara que tem um óculos e tal, né? O cara fala assim, mano, eu vou te matar aqui. É agora. Se eu te matar, a gente resolve tudo aqui agora. Tá fácil. Mano, eu nunca vi isso. Olha, eu nunca vi isso em nenhuma obra. Sabe quando aparece o vilão pra matar o bonzinho e tal? E aí você sabe que ele não vai matar o bonzinho. Ele vai dar um tapa na cabeça do bonzinho, o bonzinho vai desmaiar, ele vai contar o plano, vai sequestrar. Esses caras, eles estão lá pra matar o Enel. Eles estão indo pra, tipo assim, o Enel aparece, dá um choque no Sop, acho que é. Ele dá um choque no Sop e no Sandy, e ele dá... Já debulha os caras. Assim. Assim, ó, ele toca na cabecinha do Sop e pum, derruba. E toca no... E você fica pensando, cara, e agora? E ele teleporta, o Enel é show off, né? Teleporta, parece sentado no cantinho, olhando, rindo, assim e tal. Ele tá humilhando os caras. Aí ele senta no cantinho assim, me aparece o Wiper e facada na cabeça. Tum! O Enel olha pra ele e fala assim: você nunca vai me acertar. Eu sou o raio, mano. Aí na hora que ele fala isso, ele tá muito com a bola lá no talo, assim, tipo assim, vocês não vão me tocar. Nessa hora vem esse parceirinho. Ele enfia a sabre lança. De luz. Ele enfia a lança
criança, no mangá eu acho que o Oda ele fez um tracinho meio torto pra entrar, mas no anime faz parecer que só atravessou a cabeça do Enel, só que não sangrou, você entendendo? No anime eles enfiam assim, aí o Enel olha assim, olha do tipo, é só isso, mano? E eu, caralho, mano, o cara é imortal, é imortal mesmo, ele é Deus mesmo. A primeira coisa... Nesse momento a gente viu 3 pessoas... personagens que fizeram isso antes já. O Smoker e o Crocodile. E o Ace. Não, e o Ace, mas tem um... a gente não viu o Ace sendo atacado. Isso, a gente não viu ele sendo... A gente sabe que ele é um Log. A gente sabe, assim, o poder da fruta da Log é muito específico sobre o elemento e tudo mais. O cara vira, toma o bagulho, não afeta. Ele olha pro cara e fala assim, eu sou o raio. Isso, você sabe, isso. Você sabe o que tá acontecendo. A questão é, ele pega e ele fala que ele é Deus. E aí ele passa o negócio e você fica assim, o que ele é? Porque o julgamento divino que ele usa é tipo um laser beam, tá ligado? Parece um poder divino. Quando ele fala raio, em português, raio significa muita coisa. O raio laser pode ser, entendeu? Só que em inglês, ele fala I am thunder, entendeu? Aí você fala, é eletricidade. Eletricidade. Na verdade, thunder não é tipo a parte sonora? Sim, é o trovão. Todo mundo sabe, é isso aí. Mas ele fala isso. É que é um nome meio potente, assim, né? Acho que se você fala que você é lightning, parece que ele é rápido, mas ele quer falar do poder, entendeu? Ele quer o estrondo, entendeu? Eu ainda é tipo que nem o Thor é o deus do trovão, sabe? Isso. O Thor é God of Thunder. Sei. Eu não sei, eu acho que nesse caso Lightning funcionaria também. Concordo. Mas em português eles colocaram raio, e aí raio o quê? Eu acho que é meio que pra esse lado meio nórdico, assim. Tanto que o golpe dele é o Thor. Os golpes, a parada das costas dele, assim, aquele negócio, aquele Cara, tambor, as costas dele são um mistério pra mim até hoje. Até hoje eu não entendo as costas dele. O que tem nas costas dele? Ele tem um bambolê de metal enfiado nas costas e aqueles tambores com o Sharingan ali. Ele pôs isso? Ou a fruta? Ele usa. Ele dava um negócio assim. Mas a fruta vem com isso. Ele come a fruta, nasce um negócio assim. Esse aí é um piercing, né? Claramente. Não. O Oda, semana retrasada, desenhou. E se a Nami tivesse comido a fruta do Enel? Desenhou isso num evento. E era a Nami com um biquíni, tipo uma roupa baseada nas cores do para agora que a gente vai. Para agora. Vou dar spoiler. Eu não vou me aguentar. Isso aí é spoiler puro, mano. Cara, não. Ele só. Não, e é um desenho num evento. Ele desenhou, tipo, com giz de cera num papel. Não, eu tô ligado. Mas assim, vou te falar. Pra mim, uma pessoa que tá acompanhando One Piece semanalmente, isso pra mim tem outro significado pra mim. Não. Alguém pediu pra ele. Alguém pediu pra ele especificamente isso. Ele desenhou. E aí a galera falou, mano, então é uma fruta? Não vou entrar nesse assunto. Vamos passar. Não, comentário off. O Oda vai aproveitar qualquer oportunidade pra desenhar a Nami de biquíni. Claro. Mas o piercing nas costas me pegou. Eu quero comentar uma coisa, tá? Uma parada que eu gosto muito desse arco é porque ele todo se passa numa ilhazinha pequenininha no céu. É spoiler de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Mas assim, a parada que eu acho mais maneira é que como a região que o Oda criou dessa daqui é extremamente viva, porque a gente veio de uma que era, pra mim, na minha cabeça, meio assim, qualquer coisa, que é um deserto, cada área tem uma coisa, não tem nada no meio, então, beleza, Skype tá assim, ó, enquanto eles estão, aqui tá lutando, do lado tá lutando uma outra luta, do lado tá tendo uma outra luta, aí aqui tem a cidade, tá tendo uma cobra passando no meio, rasgando tudo. Não, pera, guarda esses comentários pro final, tem uma parte que a gente comentar do arco, vamos comentar os eventos, tá? Chega o segundo round de lutas, né, depois que o Enel dá uma forçadinha na mão, né, ele quer o Battle Royale dele com sobrando 5, né? Ele vai lá e mata metade da galera, aí ele, não, agora vai dar certo os 5, né? O que não quer dizer que a previsão dele está correta. Não tá, ele tá forçando a mão, né? Óbvio, não é assim que funciona. Exato. Ele manipulou o game, né? Ele tá fazendo igual o cara do Santos, mano. Só que o Luffy, ele entrou numa caverna nesse momento, e ele não tá conseguindo sair da caverna. E a caverna se mexe. Tem um momento também que eu queria dar um destaque, que é o seguinte, o Zoro fala assim, não, eu tenho que ir pro sul, e cara, não chego nunca no sul, não é possível. Aí aparece um Southbird, gigante, que a gente conheceu esse pássaro, como a característica dele ele só consegue apontar pro sul, e ele tá, tipo, seguindo... A única coisa que ele fazia, e ele tá seguindo o Zoro, e aí ele tá seguindo o Zoro, e ele tá, assim, olhando o tempo todo pra trás, ou seja, o Zoro tá indo pro norte. E o Zoro tá assim,
assim, que esse pássaro maldito tá me seguindo, mano? Não é possível. Sai daqui, mano. E ele fica brigando com o pássaro. E aí o pássaro, uma hora, rouba a comida do Zoro. E o Zoro vai atrás e o pássaro começa a voar, tá ligado? Junto com o Zoro pro campo de batalha. Tipo, o pássaro teve que intervir pro Zoro ir parar no lugar certo, tá ligado? Então, mas é isso que eu tô falando. É legal porque a região toda é muito viva. Ó, o pássaro tá passando e levando o Zoro. Aí ele chama a atenção da cobra. A cobra vem atrás a cobra quase pega eles, né? Mas e beleza. Eles estão tudo indo pro feijão mágico lá. O Chopper, ele foi o primeiro a derrotar um cara do nosso Chapéu de Palha. Derrotou o Gedatsu lá, que é o cara que engole a boca. E ele já encontrou o On. Ele é o primeiro, ele é um dos mais fraquinhos. E ele já tá tendo que ter a segunda luta dele, mano. O Zoro... Nossa, a entrada do On nessa parte aí, que eles estão tudo andando nas ruínas assim. E aí tá só o On sentado esperando alguém chegar. Sim. O Chopper se caga mas ele só vê o cachorro e já caiu. Sim, sim. E o Zoro chega nessa luta, vê lá, e aí tem uma galera. Tá reduzindo pros 5. É ali o point lá do Fortnite. O caos fecha dele. Do Fortnite tá o veneno, né? A fumaça tá fechando em todos os lugares, tá todo mundo indo parar lá naquele mesmo lugar, né? E aí, beleza. O Zoro chega lá, e aí vê ele, vê o Viper, tá lá também, o Gunfall... Tem 6 pessoas, se não me engano. Né, isso, tem 6 pessoas e o Holly. O Holly, que é o cachorro do Não, entre aspas, tinha 5 pessoas, uma cobra e um cachorro. Nessa brincadeira da cobra ficar fazendo essas coisas e tudo mais, o que acontece? A Nami é engolida pela cobra também, junto com a Aisa. A Aisa é a menininha que também ouve a voz das pessoas. Que ele fica, não, meu Deus... O Enel, ele meio que... Ele tem um poder que a gente também já conversou sobre isso antes. O mantra, que ele fala que é mantra. Exatamente. Com esse mantra, quando ele se concentra assim, ele consegue escutar as pessoas, ele consegue se teleportar, ele consegue saber tudo que tem na ilha. É tipo um radar de morcego, assim, completo, assim. A menina, ela só consegue escutar. Ela tem essa voz aí, né, que ela escuta, assim, né? Sim, sim, exato. Ela entra junto da Nami na cobra. E ela encontra o Luffy, ou seja, o Luffy não tava na caverna, ele tava na cobra. Na cobra, né? A Robin, nesse meio tempo, ela encontrou a Cidade de Ouro, porque ela tá lendo... Ela tá cavando, assim. Ela tá estudando, exatamente. Na nuvem, assim, é muito ela vai tirando a nuvem quadradinha, assim. Ele tira a nuvem quadradinho, olha... aqui. Aí ela pula. Os bloquinhos de Minecraft, realmente, ela tira um bloquinho ali e consegue pular. E ela, só de estudar a arquitetura, as ruínas e tudo mais, ela sabe onde tá as ruínas da Cidade de Ouro. Ela pula lá e tá lá. Só que ela fala, tá faltando um grande sino daqui. O Noland me contou que tinha um grande sino. O Enel, ele aparece no meio da luta. Já tá chegando nos números que ele queria, né? Ele aparece no meio da luta. A Laki, que é tipo meio que a mulher que é afim do Viper, mas cuida como se fosse uma mãe da Aisa. Sei. Ela... Soluna, que ela tem um... Isso. Ela chega lá pra avisar o Viper, porque ela viu o amiguinho do óculos sendo deletado da existência. Então ela vai lá pra avisar o Viper, não enfrente o Enel, porque ele é inderrotável, né? Então, o cara ali, a situação tá brava, né? Na hora que ela fala isso, o Enel, que tava só assistindo, teleporta pra trás dela, e aí o Viper grita lá, ele tá preso num desafio de ferro, né? Tipo uma gaiola, né? O Viper grita, mas não consegue salvar ela. Ele fala, não, ela não tá lutando, ela não tá participando disso aqui. E aí o Enel detona ela também, porque fala, você acha que eu me importo com isso? Não é isso que eu tô levando em consideração. Ela tá aqui na minha terra, eu vou deletar ela também. E aí o Viper fica puto, tal, não sei o quê. O Zoro encontrou o Chopper derrotado, o Chopper tá ensanguentadaço. O acontecimento é muito rápido, é ser tudo ao mesmo tempo, né? Se você for ver. Quando eles se juntaram, todo mundo ali que a gente acabou de falar, o Viper já partiu pra porrada. Já bazucada no on, não sei o quê. Aí começa a destruição completa. Eles vão fechando, beleza. O que acontece? Nessa que tá indo cobra batendo, tiro voando, não sei o quê. O Zoro vê o Chopper derrotado no chão, tudo quebrado. Fica puto. E aí fica puto e ele vê quem fez isso. Foi o On, o da espada mole. Ele pega e já começa uma luta insana com ele. E aí, todo o papo que a gente acabou de ter, do Haikyuu que ele teve, não sei o que lá, não sei o que. O corte, quando corta o ferro, eu corto. Quando corta o papel, não corta. O cara me vem com uma espada mole. Ferrou. Porque assim, ó, no último arco, o Zoro lutou contra um cara que era full espada. Era pra saber quem era a espada mais espada das espadas, assim. Sim. Agora já é o cara da espada mole, verdade. Já é espada mole, já é outros 500, tal, né? Exato. E aí, é nessa hora que a Nami foi engolida, que você falou, porque assim, tá dando a merda, e a Nami tá metendo o pé no jatinho lá. Waiver. Com a menininha, né, que escuta, e aí a cobra, plum, engole elas. Beleza. Nessa brincadeira aí, eles vão fechando o cerco de ferro e vai virando uma gaiola da morte, assim, porque no Fortnite ainda para, né? Agora
Agora, nesse daí, os caras estão se matando e a Robin já encontrou, durante a luta deles, que ela vai caindo pra fora, ela não é pega no negócio e ela cai por acidente no sino lá, na cidade no assento da cidade. Onde devia estar o sino. O Enel, ele sai da luta porque ele tá deixando o On cuidar das coisas por enquanto. E ele percebe que alguma coisa aconteceu. Ele vai atrás da Robin e ele fala com ela e ele fala assim, como que você achou aqui? Eu demorei anos pra achar essa coisa aqui, porque é uma bolha. Fechado, né? A Nami chega até a falar como que ela entende a arquitetura do negócio. Climática, né? É uma bolha dentro da nuvem e tá lá a cidade. Teoria da Terra Oca. Teoria da Terra Oca. Exatamente, verdade. A Robin tá ali dentro. E ele fala, como você conseguiu? Você sabe ler essas coisas? É conhecimento seu isso? Porque você achou ou foi sorte, né? Mano, é a primeira vez. Eu acho essa parte muito foda, porque o Enel, assim, ele é um vilão que eu gosto, que é um vilão que, assim, o cara é tão poderoso que ficou tudo chato. Ficou tudo chato. Cara, não, pera, vamos falar mais sobre isso do Enel, porque eu tenho uma ponta que eu quero puxar dali. Aí, tipo assim, tirando. Ele é um cara que não se interessa. E aí, nesse momento. Ele tá super interessado na Robin. Ele tá interessado na Robin, mas não em matar a Robin. Ele quer saber que parada é essa. Eu nunca entendi. E aí, ela fala o seguinte: tinha um sino aqui no meio. O que aconteceu com esse sino? Eu acho que foi destruído e tal, não sei o que. Aí ele, não, o sino existe ainda. Quando essa ilha veio parar aqui no céu, os habitantes do céu falaram que ouviram uma canção muito bonita de quando veio parar. Deve ter sido esse sino aí que você tá falando. Então, eu quero esse sino pra mim também. Gente. Assim, eu sou um cara simples. Eu vejo uma frase de efeito e eu fico feliz na hora. Eu falo, ai, caraca, era tudo que eu queria, mano. Sabe, é o show-offzinho do Oda. O Oda... No caso, qual é a frase de efeito que ativou essa sensação em você? Na hora que a Robin tá olhando assim, ó, a parede, assim, aí ela vira assim, aí tem o Enel assim, aí ela fala assim, quem é você? Ele, Deus. Eu falo, caralho, mano, que isso, mano? Que isso, cara? Mano, imagina tomar esse susto. Muito foda, esse jumpscare aí. Esse jumpscare é foda pra caralho. Mano, aí ele fala assim, não, existia esse sino. Então já sei, eu quero esse sino pra mim também. Então ele já fica de olho nesse sino também. Ele volta lá pro jogo. Jogo. Tipo assim, tá dando a porrada, o Zoro tá finalmente entendendo como tá. Isso, ele vai derrotar o On. O Zoro, ele derrota o On. Ele tá escondido, meio que escondido pra proteger o Chopper. Só que ele fala, eu vou acabar com essa luta agora. E o On até mete o louco assim, você vai lutar pra vingar esse cara? E aí ele fala, eu não luto por coisas tão simples assim, vingança. Só nesse momento eu tô muito puto. E é por isso que eu vou acabar com você. E aí ele dá um canhão de 360 libras. Eu tenho que, já que a gente falou de frase de efeito, eu tenho que corrigir um pouco essa frase, porque ela é muito boa. Eu não luto por coisas fúteis assim, mas certamente ajuda muito. Mano, o outro é muito bandido. Todas essas lutas, elas tiveram uma frasezinha assim, pesada, assim, sabe? Nossa, cara. E aí ele dá um golpe de... Zoro com o Chopper, mano. Eu gosto muito. Eles têm uma relação quase de irmão, né? De irmãozinho mais novo, né? Ele quer proteger o Chopper. O Zoro, com certeza, eu ia falar de pai e filho, mas o Zoro é muito mais irmãozão, sabe? O irmão... Eu não diria irmão. Eu não diria irmão, porque assim, tipo, o meu momento atual eu tenho convivido com muitos irmãos em ficção e tal, mas a impressão muito nítida que eu tenho é que, tipo, o Zoro, ele viu essa criança que o Chopper é, mentalmente, e falou, eu vou transformar você em um homem. Tipo, sentido. Não em nenhum sentido tóxico da palavra, mas no sentido, tipo, que ele vê o Chopper querendo ficar mais forte, e ele fala, bom, eu vou ajudar. Porque eu vou dar um jump pra frente só pra mencionar disso rapidinho, ainda dentro das coisas que a gente vai discutir hoje, que é, nas batalhas que tem depois, na próxima ilha que eles vão, tem aquela hora que o Chopper é separado do grupo, por uma questão que será discutida mais pra frente, e ele tá chorando, dizendo que não quer ir, e o Zoro fala, para de chorar que você não é criança, engole isso e assiste, que a gente vai buscar você de volta. Verdade, e aí o Chopper, ele engole o choro. Ainda hoje a gente vai discutir isso aí, vamos nessa. Isso que eu acho que é interessante deles dois, que é uma relação que é bem diferente do que o Zoro tem com literalmente qualquer outra pessoa do Concordo. E eu tava doido pra falar do golpe, eu acho que ele não usa o golpe aqui ainda, né? Não, é o canhão de 360 libras, é mais forte do que ele é de esse 36 golpe, claramente foi uma referência direto ao golpe do Chopper. Quando ele viu aquele dos bração do Chopper, tal, que ele dava a porrada e tal, você acha que ele não pensou nisso? Tipo assim, é um combo. O Chopper também tinha essa parada do golpe, tá ligado? Sim, verdade. Eu acho que os dois, eles se acrescentam muito durante a obra que a gente nem percebe, mano. Sim, verdade. Sim. E aí, ele derrota o On e ganha o desafio de ferro, e aí
o Enel fala assim, vou acabar com o jogo agora, acho que já tá Não, essa parte suficiente. também é incrível, porque ele fecha o jogo, atira o raio... Atira o raio pra galera cair no... Cai no lugar... Então, porque ele não queria que as pessoas chegassem lá. Mas, na hora que a Robin chegou lá e ele se interessou pela parada e tal, não sei o quê, Sim. ele falou assim, vamos fechar o jogo? Vamos acabar com essa parada? Aí ele destrói, todo mundo cai pra mesma área que ele. Aí, essa hora, ele fala assim, bem, agora a gente vai lutar entre si. Aí os caras falam assim, não, a gente vai lutar é com você. Todo mundo aponta assim, pra ele. Na verdade, isso é mais especificamente, que ele tinha falado, 5 vão sobreviver. Então, tinha 6 aí dentro. Não, ele errou 2 vezes. Ele não tá sabendo. Então, essa que é uma parada curiosa. A gente vai ter explicações melhores da obra mais pra frente sobre isso, tá? Mas, esse poder do Enel de captar quem tá ali e tal, não sei o quê, ele não tá sentindo o Luffy. Ele não tá sentindo o Luffy. Verdade. Não, eu não tava nem pensando no Luffy, eu tava pensando no fato de que a Nami tá ali também. Ele nem considerou. Não, nem considerou. eu falo sobre isso. Eu vou falar sobre isso também, daqui a pouquinho. Começa a luta em que tem esse painel muito louco dos caras assim apontando a espada, tipo a bazuca, a espada, tudo, vão matar você. E aí, o Enel, ele é um deus. Ele tá assim, mano, tu vai lutar comigo? Pá, vou derrotando cada um deles. Nossa, o choque que ele dá no Granfall logo no começo, que ele faz assim. Sim, nossa, você é louco. Ele começa a aumentar os volts do negócio. Vai se volts, e aí ele fala, 20 million volts, vale, pum, ele dá um golpe assim. Nessa hora, ele vira pra ele e fala assim, Granfall, há apenas um deus nesse mundo. O Granfall caindo queimado, assim, nossa, caraca, cara, foda. Mas ele vai tentar matar a Robin e o Zoro tenta salvar a Robin e ele fala assim, ela é uma mulher, mano. E aí o Enel fala, eu não ligo. E aí, ele tá assim, arrebentando todo mundo, só que, cara, você é louco, essa parte é muito insana. Aliás, meio bola fora do Zoro dizer ela é uma mulher, porque a Robin entregaria o traseiro dele de volta pra ele, se ela quisesse. Ninguém poderia fazer ela da frente. Mas ele não questionou nenhuma vez, tipo assim, essa parada, tipo assim, ele ficou indignado, tipo assim, eu falo que é medir quão a temperatura, sabe, a parada da piscina, assim, a água, assim, o Oda, ele faz isso muito bem com o vilão. A gente vai medindo o personagem, quão mal ele é. Chutou o cachorro, muito mal. Bateu na mulher. Exato. Mal. Cara, tipo eu esqueci de... Você falou de cachorro agora. Eu esqueci de falar de como que a gente derrota o Holly. Sobrou o Holly. Aquilo foi estúpido, foi ótimo. Sobrou o Holly lá em cima, né? Tipo, tinha sobrado o On e o Holly. Eles derrotam o On. E o Holly tem uma ceninha muito idiota, que ele tá assim, ó, tipo, parece um lutador de boxe. Ele tá, tipo, preparando pra dar soco no Zoro. Aí o Zoro, não bate não, para aí. O Holly para do nada. Aí ele, esse cachorro me obedeceu, mano. Então, bate na sua própria cabeça e se desmaia. Aí ele se bate e se desmaia, cara. Ele é muito obediente. Mas beleza. Anjo. Coitado. Voltando agora de novo pra Robin e Zoro, e tem um fator que, tipo, eu só lembrei agora. A história inteira do Zoro é que mulheres são tão fortes quanto homens. Tipo, ele meteu louco. Por que ele falou isso? Não, cara, eu acho que foi tipo assim, ó, vou dar um exemplo, vou tentar... Fale. Eu acho que se ele tivesse feito isso também no Chopper, por exemplo, isso aqui, ele ia falar, pô, é um animal, tipo assim, tipo assim, ele literalmente mirou. Então, mas ele não falou. Ele não falou. Ele é um animal, ele é um guaxinim. Não, eu vou ter que retificar. Ele nunca falou que ele é só um guaxinim, por exemplo. Ó, na versão que eu acabei de passar por essa parte, ele dá um choque na Robin, a Robin cai, tipo assim, vai caindo, ele não deixa ela cair no chão segura, assim, mostra bonito, assim, né? E aí ele vira e fala assim, é uma mulher, aí ele vira assim e fala assim, eu percebi, tipo assim. Onde é que é isso? A página 275, mano, é muito bom. Vamos lá. O Wiper pula pra cima do... Bazucada, mano. Porque ele dá uma bazucada no Enel, e ele fala, você não tá entendendo? Isso aí não funciona em mim. E aí ele falou assim, você tem uma fruta, você comeu uma Akuma no Mi do raio. Não fala, Então, do raio, você já ouviu falar de Kairoseki? E aí, o Enel sente. Ele falou, você pode fazer um aço com o poder do oceano que tira os seus poderes. E você pode fazer, por exemplo, um patins igual o meu, que é o patinzinho que ele anda pelas nuvens, né? E ele tá, tipo, abraçando com as pernas o Enel e com o Kairoseki encostado nele. Então, ele tá tangível. Né? O Enel, então, assim, o Enel, ele era um deus porque ele tinha um hate de força tão
maior do que o da civilização, Sim, sim. que era incontestável, beleza. Só que o Viper odiava muito o Enel. Ele odiava mais o Enel do que ele odiava o Grenfell. Porque, tipo assim, tava Porque o Enel merece, né, Lon? Imagina só, tá tendo uma disputa de terra ali, indígenas e colonos, tá ligado? Beleza. Aí vem o europeu mais pesado ainda, tá ligado? O mais loiro. Isso. E ganha. Aí O destrói mais os dois. loiro de todos. E destrói os dois, tá mais loiro de ligado? todos. Aí beleza, o Enel, ele tava nessa coisa. Só que eu acho. Não só isso, mas o Enel também é egocêntrico pra caramba. Porque ele nunca. Imagina, você tem o maior poder, um Não, nível de poder eu tão absurdo Eu não tô assim. dizendo que ele tá errado. Eu não tô dizendo que ele tá errado. Eu tô dizendo que ele é chato. Só que aí, o que acontece? Eu acho que ele nunca teve o contato com o Kairoseki. Eu acho. Foi a primeira vez que ele teve. É porque ele tomou um susto, tá ligado? É verdade, e aí, verdade. Acho que isso dá pra ser inferido pela explicação que o Ai perdeu, né? O Oda não teria colocado uma explicação assim. Tipo assim, vamos supor. Se não fosse em character. Isso, exatamente. Tipo assim, o cara explicando. Ele saberia. O Enel, se ele tivesse um mínimo de conhecimento, ele não ia tomar. Cara, eu vou falar sobre o Enel. Eu vou falar sobre Mas daqui a pouco. Só quero fazer um comentário, só um comentário. Respira, gente. O Viper tá dando todo esse contexto pra gente, e a gente já sabe que todo o efeito que transformou as nuvens nessa ilha é um efeito, tipo assim, o vulcão lá. Toda a explicação que eles têm é justamente que tudo ali é feito meio que um material parecido no Kairoseki, que também segura e tal. Então, assim, eu achei uma cartada quente. E aí ele dá logo um reject no peitão do pai. Dá o reject. Assim. Diga-se de passagem, mata o Enel. Ele mata o Enel. Quando eu assisti primeiro, antes de ler, eu quase morri. Primeiro. É muito chocante essa cena no anime. O Enel... Chocante! Chocante, caraca. Ele se auto-ressuscita, mano. Isso. Ele começa a fazer diga-se de passagem, isso é ciência de Hollywood, né? O desfibrilador... o desfibrilador ele não ressuscita as pessoas. Não, mas... ali, eu acho que ali a piada seria meio como assim, o Enel é como se fosse uma bateria que anda. Então ele deu um raio, deu uma carga nova nele. Faz sentido. Voltou, assim, mas a fruta dele ressuscitou ele e começa a fazer um barulhão assim, tipo, fazer um barulho de desfibrilador, sabe? Você ouve o coração dele voltando a bater e ele começa a se levantar, Darth Vader na maca, sabe? Ele levanta reto assim. Ele fala que as pessoas acham que Deus é algo que se teme, mas na verdade Deus é o temor em si. Isso, exatamente. Ele fala assim, ou seja, o medo que vocês sentem é Deus. E aí vocês não temem, tipo assim, isso é uma parada que uma vez eu até falei brincando assim, que grande parte dos religiosos não louvam a Deus, temem a Deus. Temem, exato. Porque ele é uma preocupação constante do pecado. Fala temor a Deus, temeridade, você é um temente a Deus, é normal falar isso, né? Ele se auto-ressuscita e ele fala assim, mano, quer saber? Eu ia levar 5 de vocês comigo pro meu plano aí, que é o seguinte, ele adora Verf, que a gente já sabe terra, né? Que a gente sabe que lá na Angels Beach, eles têm umas coisinhas de terra que eles idolatram como se fosse Deus. Ele gosta porque essa terra é um bagulho que não só dá vida, mas o poder dele não funciona na terra, entendeu? O raio é aterrado na terra. Certo. Então ele enxerga aquilo lá como algo divino também. Só que ele fala assim, não é essa terra que eu quero, não é essa Verf, ele chama de Verf, porque como tá no céu tem outro nome. Ele falou, eu quero ir pra outro lugar, pra um lugar digno de Deus. Eu quero ir pra Fairy Verf, que é a Verf de fada, que é a lua, ele tá apontando pra lua. Muita gente não entende isso. Ele quer ir pra lua, porque ele fala assim, meu, se a terra daqui é maneira, imagina aquela lá que é brilhante e branca. Não, até tem uma questão meio mística. Tem uma questão meio mística, assim, porque é como se fosse a terra de Deus, assim. Isso, ele fala que é God's Land, ele fala, lá é a terra de Deus, então eu vou pra lá. E aí ele fala assim, não, eu não vou levar mais ninguém, tal, não sei o quê, e aí eu vou matar aquela pessoa que tá ali escondida. Nesse tempo, a Aisa e a Nami já saíram da cobra, o Luffy ainda tá saindo. Não, desculpa, a Nami saiu só, é a Nami que saiu, desculpa. A Aisa que ajuda o Luffy a sair. Exato, né? Aí tem a cena do Luffy, da cobra caída assim. Isso. Ele bate no olhinho de dentro, Mas a Nami, ao invés dela enfrentar, ao invés dela fugir, ao invés dela, sabe, qualquer coisa, ela só se entrega. Ela fala, eu vou com você. E aí o Enel fala assim, bom, tá bom, vamos lá então. O Enel precisa de alguém de serviçal, né? Ele ia levar assim, quem é um deus sem os tementes a Deus? Exato. Né? Ele queria levar 5 caras.
caras, não conseguiu, mas ela tá aí, vamos lá então. Nessa hora, o Luffy consegue sair. Ele tem a ceninha lá da cobra, que ele abre o olho dela, né? Fala pra vocês também, de novo, essa não é nem ciência de Hollywood, essa é ciência do Oda, que eu nunca vi isso na minha vida. Que é muito melhor. Que ele abre o olho e ele aparece nos 2 olhos da cobra. Como funciona isso? Não sei. Mas... tem um espelho aqui no meio, assim. E aí ele aparece nos 2 olhos da cobra, e aí ele decide que ele vai sair, ele consegue sair, finalmente tá livre, e aí ele pede ajuda da Aissa pra encontrar o Enel e a Nami. Tem uma cena bem chocante, ele vê o Zoro derrotado, e ele fala, como que isso aconteceu, Zoro? Como que, com você aqui, aconteceu tudo isso de ruim? A parte que dá o maior choque nele é porque, tipo assim, uma coisa é você ver... Mais uma. A gente não pode ficar falando disso toda vez que a gente usa essa palavra. Aí, tipo assim, o Zoro foi o cara que nunca... Tipo assim, a única pessoa que derrotou o Zoro até hoje foi o Mihawk. E o Luffy sabe que foi diferente. Ele olhou pro Mihawk, o Mihawk olhou ali pra situação também. O Zoro explicou, esse cara é o maior espadachim do mundo. Tá ligado? Ele entende o Zoro ter perdido pro Mihawk, mas o Zoro ter perdido pro Enel... ele sabe que é coisa séria que tá rolando lá. É merda, velho. Exato. O Enel fala pra Nami que ele quer destruir Skypiea porque ele considera não natural. Ele fala, meu, a Terra não devia estar aqui no céu. E eu, como Deus, tenho obrigação... Isso fala muito também de One Piece, hein, mano? Tenho obrigação de trazer as coisas de volta pro natural. Então eu vou destruir esta merda. E aí ele leva... Amigo, você comeu uma fruta que... do diabo. E aí ele fala pra Nami que eles vão levar pra Arca Maxim. A Arca Maxim é gigantesca. É um dos maiores barcos de One Piece até hoje. A arca que eles muito absurdo, lá, é muito grandona. absurdo. A Connis e o pai dela estão tentando evacuar a Cidade dos Anjos. É muito legal porque tá todo mundo falando assim, meu, essa é aquela herege, essa é a traidora, ela não sei o que, não sei o que. E aí ela, galera, foge daqui, não sei o que, não, tal. E aí os Boina Branca tentam pegar ela, tem uma cena muito foda, vou pôr no Discord essa cena, que é a Connis puxando a bazuca assim pelas costas e mirando no Boina Branca do tipo assim, eu vou atirar, mano, eu vou atirar. Foge daqui, terrorista, pra galera evacuar a cidade. E eles, não, por que você vai querer que eu evacuar a cidade? Aí ela explica, Deus é um filho da puta. Não acreditem em Deus. E eles, meu Deus, não é possível. Ela vai falar mal, vai atacar a gente. Aí ele falou assim, ele falou, eu vou provar pra vocês... A própria Martin Lutero. Eu vou provar pra vocês que esse Deus não tá com nada e aí ele não é ninguém. Ela fala, eu rejeito o Enel como Deus. E não acontece nada. Porque o Enel não tá mais nem ouvindo, ele não tá nem ativando o mantra dele pra ouvir, porque ele tá vazando dali, ele vai explodir tudo. Ele não precisa atacar uma pessoa só. O discurso da parada natural e que não sei o que, não sei o que. Sim. Você entende que, tipo assim, ele não tava querendo sair dali naquela hora. Não era a parada dele, tá ligado? Só que culminou dos indígenas do céu atacarem ele junto com o ex-deus, tá ligado? E aí a tripulação Chapéu de Palha. Aí envolveu muita coisa, destruiu muita coisa. Eu vi um vídeo de um cara reclamando, falando assim, porque parece que os Chapéus de Palha chegam nos lugares justo no dia que o vilão ia executar o plano. Isso é falhar em perceber como os Chapéus de Palha aceleraram o plano do... Exato, porque não vilão, era a ideia dele só meter o pé. Tanto que ele tava lá deitadão, comendo uva, tá ligado? Isso, exatamente. Só que na hora que ele viu que a parada tava progredindo muito, o barco dele já tava pronto, ele tomou uma outra decisão, que a gente também não entende também direito, que é o quê? Ele é um cara muito forte, então ele quer os 5 mais fortes da ilha. Ele não tá falando pros caras dele, vocês, meus parceiros, vão embora. Ele podia ter feito isso muito tempo antes, tá ligado? Aqueles parceiros pra ele, não era nada. Ele mandou lutar, vai lá lutar, vai lá lutar. Se matar, volta. Quem voltou, eu assino a carteira. Aí... mandou embora, tá ligado? Ele tá esperando que alguém dessa parada aceite ir com ele pra lua. Se a gente parar pra pensar, ele tá montando uma tripulação. Igual o Luffy, igual qualquer outro pirata. Mas eu vou comentar sobre isso. Um negócio sobre o comentário que o Ed falou, tipo, que o criticismo é que o Chapéu de Palha sempre chega quando o vilão tá prestes a fazer o plano. A gente tá no 3º grande arco de One Piece e os 2 últimos, tipo, Romance Down meio que não conta porque eles fazendo a tripulação e tal. E, tipo, o vilão foi, tipo, o Arlong e ele era o vilão por causa da Nami, então foi mas, tipo... Sem falar que do deserto também tem... Como é que é aquela frase do Scooby-Doo? Se não fosse por essas crianças intrometidas, literalmente. Em Arabasta, em Arabasta não é que eles chegaram lá quando o Crocodile tava prestes a fazer o plano. Eles chegaram lá porque o Crocodile tava prestes a fazer o plano, porque era a Vivi, porque a Vivi tava com eles. Eles se pegaram ali, a Vivi, primeiro, o Zoro
tal, gente, a relação, beleza. Mas a Vivi, ela tava lá na porta de quem tava descendo da parada, pegando os piratas, tá ligado? Por acaso, ela deu azar de pegar uns piratas que ela não conseguiu derrotar. O que ela fez? Ela ligou pra corporação e falou, ó, tá indo uns piratas aí que eu não consegui pegar. Faz um plano, eles fazem um plano pra pegar eles lá. Não dá certo, de novo. Sim. Aí o Luffy vai falar, mano, que parada que tá rolando aqui? Aí, eles acabam conhecendo a Vivi e tudo mais. Eles literalmente acabaram com o plano de anos e anos do cara. O cara não tava esperando pra dar o golpe, tava construindo. O Enel não. O Enel tava lá, brincando e tal, não sei o quê. Começou a dar merda, ele falou assim, olha, dá pra levar 5 malucos daqui pra ir comigo. O Enel ter começado, o Enel ter começado, tipo, foi consequência direta deles terem ido, porque o barco tava pronto, sabe? O Enel podia ter ele só toma sim, claramente. Ele só toma a decisão depois que a Robin encontra a parada. Ele tava precisando dar uma, sabe, um kickstart ali nele pra ele fazer, né? Mas vamos lá. O Luffy chega... Não, mas não só isso também. Tem o fato de que eu não tava nem pensando em consequências ou causas, tal. Eu tô pensando realmente que o Luffy chegou lá e falou, então, eu quero o sino. Esse cara tem o sino. Eu vou pegar o sino desse cara. Sim, tipo, ele é muito... É isso, né? Do lado do chapéu de palha. Metade dos diálogos, quando eles decidem, ok, essa é a nossa missão, todo mundo tá tipo, mas vocês vão mesmo fazer isso? É impossível. E aí o Zoro fala, o que eu posso fazer? O nosso capitão, né? E aí eles vão. É tipo, todos os arcos ever. Aí vamos lá. O Luffy, ele chega pra lutar com o Enel, né? É muito maneiro essa entrada, mano. Quem daqui é o Enel? E aí o Enel olha assim pra ele. Mais um idiota, né? Tipo, vestido com a roupinha de maluco. Não, toda fudida, sem chinelo. Sem chinelo. Aí, o que acontece? Sem chinelo é triste. E eu vou te falar, sem chinelo é o perigo tomar um choque, né, mano? Exatamente, foi a primeira coisa que eu pensei, cara. Aí, beleza. O Luffy se estica pra subir. É por isso que o da série da Netflix não tá com chinelo. Não! Aí o Luffy se estica, aí o Enel... Você também é estranho, hein, mano? Que porra é essa? Você comeu uma fruta também? O Enel não tá entendendo o que tá acontecendo. Assim, beleza. Aí sobe, aí que eu vou te falar o negócio que eu falei que ia falar. O Enel olha assim, mano, vai se fuder, eu não tô com paciência pra mais um idiota vir me encher o saco. Aí vai lá, 3 quadrilhões de volts... 100 milhões. Ele começa, ele mira um negócio assim, aí o Luffy olha assim, é uma cena muito... No mangá é difícil entender, no anime é melhor. Mas o Enel fala assim, nossa, você é bom, você esquivou na última hora, eu nem percebi você esquivando. Aí ele, não, tá bom, agora eu vou dar 8 gazilhões de volts e agora você não vai esquivar mais, vai ser um canhãozão e pá! E aí, no anime, deixa bem claro que o Luffy toma de frente o raio, assim, ele... Ele fica tomando assim, como se fosse um dele, assim, sabe? A cara dele também, tipo, a cara do Luffy, ele fica tipo... No anime, ele olha assim, e ele olha pra trás do tipo, caraca, o que aconteceu? A cara do Enel, aquela cara. Enquanto a Nami tá explicando um negócio que eu vou falar pra vocês. Eu sei física, só que quem me ensinou isso foi o primeiro episódio de Pokémon, né? Sim. O Ash usa... O Ash ganhou o Pikachu, toma uns choques e quase morre. O professor Carvalho vai lá e fala assim, usa essas luvas de borracha, porque borracha não conduz eletricidade. E aí a Nami, o Luffy é de borracha. Será que ele é o único inimigo natural do Enel? E o Enel tá olhando com uma cara de quê? Mano, ó. Sabe? Eu acho que, tipo assim, esse aqui é top 10 quadros do mangá. Sim, fácil. Esse aí. Cara, a cara de cagada do Enel. Não, deixa eu fazer um comentário. Merece a página inteira. Não, merece. Ó, um comentário. Olha só, eu odeio o Oda, porque o Oda, ele fez tudo isso pra dar toda essa volta, você entende? Tipo assim, a gente sabe que o cara é de borracha, a gente sabe que o cara é de raio. Já estamos entendendo onde vai dar, você tá entendendo? Não. Cara, por algum motivo, esse conhecimento do Pokémon ficou dormente no meu cérebro. Também não ficou na época. Eu também na hora que rola isso, ele toma uns copos assim, aí eu, o que aconteceu? Por que o Luffy tá tomando? Aí a Nami fala, ele é borracha, e eu, caralho. Mano, nessa hora, eu caí eu juro, eu era criança, eu caí da cadeira assim também, né? É perfeito. E ele, o cara tinha feito 200 discursos sobre o que era natural, o que não é, não sei o que. E aí, por acaso, o Luffy é um D. Não, e aí, cara, eu vou falar uma coisa.
Enel... Já foi explicado desde Não, o começo. não. O D foi... Demora muito pra explicar isso que você vai falar. Não fala. Não pode falar? Não. Faltam uns 8 arcos pra chegar nisso aí. Mas a Nami fala, talvez o Luffy seja Seja o o inimigo único natural do Enel. o inimigo natural do Enel. Sim, O- isso sim. Mas não fala nada sobre os D. Não fala sobre Aí. isso. O negócio é que o Enel, quem Isso, diabos isso. é você? E daí o Luffy, eu sou o Luffy, um pirata. Eu também sou um homem borracha dele. Borracha? Borracha? E daí a Nami, Esse é o e daí a Nami, ponto. tipo, não existe borracha nas ilhas do Isso, céu. esse é o ponto. Tem uma questão que é o que a gente tava falando antes, que aí eu queria esperar pra falar aqui, nessa parte. Por favor. O Enel, ele é Deus, mas ele é um ignorante. Você tá entendendo? Ele não sabe. Ele é tão Deus por poderoso. força, né? E aí, vamos ser sinceros com as coisas. Ele tem um mantra muito poderoso. O mantra é algo natural, não é a fruta que deu isso pra ele. Tanto é que os outros sacerdotes têm. A Aissa é uma criancinha e ela tem. Só que o dele é do tamanho de um reino. Ele consegue ouvir tudo que acontece no reino. Ele tem esse mantra muito poderoso. E ele conseguiu, provavelmente muito cedo, a fruta do raio. Ele não foi forçado pela vida a se esforçar pelas coisas. Ele era muito forte, as coisas cediam pra ele. Então ele nunca precisou ir atrás. Ele nunca pensou que teria alguém com um poder, ainda mais um tão ridículo. O Luffy literalmente se esticou pra subir na arca, que seria anti ele, você tá entendendo? Ele pensa, se alguém vai chegar e vai me enfrentar, vai ser no mínimo um nível Deus Supremo muito maior do que eu. Não um pirata que se estica. É algo muito interessante que é o seguinte, o Enel, ele não é um pirata. Não é um marinheiro também. Ele é outra coisa. Porque ele não trabalha pelas regras do Mar Azul. Entendeu? Esse daí eu entendo a galera que critica muito Skype por causa disso. Todos os vilões tiveram boas explicações de quem eram, de onde vieram, o que eram, sabe? Não. E o Enel não tem nada. Esse eu vou falar depois, no 11. Vamos acabar aqui agora esse, a gente vai pro 11 e no 11 eu falo sobre isso aí. Mas vamos lá. Isso é muito interessante, porque o Luffy ser feito de borracha não é o suficiente. O Enel tem um mantra muito poderoso e ele fala assim, mas você ainda pode ser cortado, né? Ele transforma o báculo dele num tridente e começa a lutar com foco em cortes, entendeu? E aí o Enel tá gostando da luta e tal, mas ele fala assim, cara, eu vou ativar a minha máquina aqui que eu tô indo embora, tá ligado? Eu tenho horário. Enel, ele começa a usar a eletricidade dele no raio, no ouro, assim, ó. Pum, pum, pum. E o ouro começa a ativar junto com ele. Ele rapou o ouro da Cidade Dourada pra formar a arca que tem as coisas de condutor. Ele sabe o conceito de condução. Ele não sabia que tinha algo tão simples, tipo uma borracha, que não conduzia. era counter dele, exato. Né? Só a terra, né? Que era uma parada Só mais... a terra porque era divino, entendeu? Algo da natureza, entendeu? Exato. Aí, eles estão lutando, a arca começa a voar, cara, tá nem aí, e ele ativa um negócio chamado Death Pia, que é a forma que ele vai destruir a Skypiea. Ele vai cortando o negócio e vai soltando nuvem preta, sabe? Cheia de raio. E a Nami tá assim, a Nami que entende de clima, por causa da navegação, das skills de navegação, ela tá assim, mano, a densidade dessas nuvens, fudeu, acabou. Ele tá fazendo uma nuvem de fumaça em cima da ilha, assim, isso, sabe? Você vai ver uma tempestade desgraçada, isso aí vai, mano, todo mundo, né? O Luffy, ele percebeu, o Enel prevê os golpes dele. Ele pensa num golpe, o Enel sabe como contra-atacar. Ele fala assim, eu já sei como eu vou resolver isso. Aí dá um golpe que é Gomu Gomu no idiota. E aí ele fica na hora com a cabeça vazia e ele começa a esquivar dos golpes do Enel. Não, essa luta inteira é muito perfeita, porque tipo assim, ó, o cara fala assim, bem, você não toma raio, mas você corta, então eu vou cortar. Aí ele, então você não toma soco porque eu penso, então eu não vou pensar. É pedra, papel, tesoura, né? E aí a Nami tá olhando assim, ele não tá pensando isso, tá esquivando só no instinto. Aí o Luffy... O instinto superior do Goku explicado, né? Aí o Luffy chacoalha a cabeça e fala assim, não dá, eu fico idiota, eu não consigo atacar ele. E a Nami fica puta assim, caraca, eu já ia te elogiar por essa estratégia, mas ele fala, não, tem que ter outra coisa. É muito bom porque o Luffy, ele dá um golpe que é o seguinte, ele começa a atacar a arca. Aí o Enel, você vai destruir o barco agora? Essa é a sua estratégia? Você não consegue me derrotar, então você vai destruir o barco? Mano, ele vai pra arrebentar o Luffy, só que ele começa a tomar uns socos. A Nami entende o que tá acontecendo. A Nami é uma boa narradora de luta nesse momento. Ele tá dando socos na arca bem de perto. A arca tá rebatendo os socos dele. No ricochete é aleatório. O Luffy não sabe pra onde vai parar o braço dele. Só quem jogou Yoku Hanzo antigo sabe o que faz, como é que é isso, né? Então, aí os golpes começam a ir aleatoriamente, o Enel não tá prevendo nada, não tá vindo nenhum golpe pra ele, e ele começa a tomar vários socos na cara. O Enel tá sangrando, abatido, é uma imagem bem chocante. O Enel sangrando, é um deus que acabou de
tomar uma surra. Não, mas antes dele tomar essa surra completa, ele faz uma parada também curiosa. Porque ele vê que ele tá perdendo ali a luta pro Luffy, o que ele faz? Ele faz uma bola de ouro no braço do Luffy e joga ele do barco. Ah, então, tchau, não quero mais andar com você. Aí o Luffy lá embaixo fica muito puto, aquela bolona assim, ele fica segurando assim. Isso é uma coisa que, assim, eu vou sendo sincero. Ciência do Oda. Então, exatamente, ciência do Oda. O raio que o Enel deu, trilhões de volts ali no Luffy, borracha não conduz eletricidade, mas derrete. Ele era pra ter sido evaporado. Obliterada. Mas a gente com consegue entender ali também como a parada do mantra e tal, como se o Luffy tivesse um poderzinho ali também, sabe, desse jeito. Assim. O Luffy, ele não morreu. Ou seja, o raio do Enel gera calor, óbvio. Por isso que ele derrete o ouro e consegue colocar na mão do Luffy e joga o Luffy pra fora. Acontece uma parada pra mim, é um momento assim que, pô, é insano, que é a Nami começa a discutir com ele e tipo assim... Bater boca mesmo, né? Tipo... Bater boca com Deus, com Deus. Muito bom, né? E aí, ele começa Ela tá sendo contaminada. Ela começa a discutir com ele dá um raio nela e ela usa uma bolha assim e defende o raio. Isso. E aí, tipo assim, ela entende que ela consegue lutar contra ele usando a ciência dela, não do Oda, dela, né? Mas só que ele fala assim, eu vou te dar uns raios que você não vai conseguir esquivar. Você entendeu que eu sou o raio, né? E aí, a Nami tá preocupada com isso. Ela começa a esquivar e tudo mais. Só que ela pega a motinha, ó, e dá o pé. Ao mesmo tempo, tá vindo o Sop e o Sanji, né? É exatamente isso que eu ia falar. Eles até voltam um pouquinho no tempo pra explicar o momento em que o Sanji e o Sop sobem, mas beleza, sobe o Sop e o Sanji, né? Eu gosto muito. Tem a frase não, desse momento. Calma. Não é nesse momento. Falta um tempinho ainda. O Sop chega e ele tá lá ajudando a Nami. Ele pega, eles subiram pela arca, pela parte de trás, aí eles passam por dentro, pelas máquinas da nave, abrem a nave. O Daniel tava aqui na última gravação, ele falou, cara, eu não sei se é impressão minha ou Skype é muito engraçado. Skype é muito engraçado, cara. É muito engraçado. É um dos arcos mais engraçados. O Sop abre assim a porta, e aí vê o Enel, tipo, carregando um raio pra matar a Nami. Aí ele fecha a porta de novo. E aí o Enel dá um raio assim pro Sop aparecer. O Sop aparece assim, ele sai correndo. Aí ele, Nami. Aí a Nami fala, que foi? Aí ele, me salva. Filho da puta, ele subiu lá e mandou ela salvar ele. Eles foram lá salvar ela, e aí, tipo assim, já começa a dar merda. E aí, nessa hora que eles são descobertos, o Enel já vai uma porrada insana. Não, ele começa a soltar uns raios e começa a pular pro lado, começa a pular pro outro. Aí vem o Sandy vem Não, calma. Tem dois momentos ainda. Que é o seguinte, tem um momento que eles estão discutindo, o Sop faz uma piadinha, não lembro o que é, mas eles dão risada, e aí o Enel tá com uma cara de assim, mano, vocês estão rindo na cara de Deus. Ele vai dar um raio neles, o Sop pega, e ele faz todo um esquema de pulo, um salto ornamental, ele dá umas esquivadas assim, e aí, na última hora, ele bate a cabeça na quina do barco, a Nami, meu Deus, o Sop, pelo amor de... Cara, é muito idiota essa parte. É muito boa. O Sop falando o Enel com E minúsculo, assim. É verdade. Ele fala, Nami, foge, eu vou usar minha magia mais forte, minha skill mais forte aqui. Eu vou usar o feitiço do Sop. E aí a Nami, quê? E aí ele, eu passo um papel pra cortar entre os seus dedos. Isso, né? Ele começa a falar assim, empurre uma agulha bem fundo debaixo da sua unha. E aí a Nami, ai meu Deus do céu, só de ouvir já dá vontade de dar dor. E o Sop fala assim, Nami, tampa o seu ouvido e foge. Só de seu ouvido você pode morrer. Ele vira e fala assim, ó, 5 aftas latejando na sua... Cara, é inacreditável. Essa parte aí é inacreditável. Isso é interessante porque o Sop tá se entregando. Ele tá falando, Nami, foge. Não, né? É muito perfeito. São níveis assim. Só que... Ele tá se entregando, ele não tem poder nenhum. Ele sabe que ele não tem poder nenhum. Ele não para de mentir em nenhum momento. Ele não finge, ele não treme, sabe? Ele tá contando a mentira perfeita lá. Papel entre os dedos. Sim. É perfeito, só que a Nami tá fugindo lá com o Waver. O Enel dá um raio no Sop, o Sop foge. Não caiu no feitiço. Não, e aí ele tenta subir no Waver, só que o Enel para ele antes e derruba o Sop. Só que você fica falando assim, mano, cadê o Sanji? O Sanji subiu junto do Sop, né? Do nada, aparece o Sanji e dá uma bicuda no Sop. E a Nami tá vindo pegar o Sop. Mano, é uma cena assim, no anime, essa cena é muito boa. É muito bem reutilizada. Tá caído no chão com a mão, tudo caído assim. Na hora que vai pegar, assim, pum, bicuda no Enel. Nossa. Exato. E aí o Sanji consegue chutar o Sop pra o Waver da Nami e eles conseguem fugir. A Nami e o Sop estão fugindo, o Sanji fica... O Sanji dá a bica, a Nami pega o Sop e vai. Nesse mesmo quadro, o Enel ele já vira assim, com um raio na mão assim, Isso. e
e dá no... Nossa, a Nami olhando, o Sop olhando e o Sandy pegando um cigarro, botando na boca assim, e aí começa a gritar e toma um Thor, né, que é um golpe que explode assim, tudo assim e tal. Sim. Ele explode, a Nami pega e parece que ela cai do barco, né? Eles pulam pra fora do barco. O Sop e a raio, Nami. Isso, junto com o raio. Isso. E aí você pensa assim, nossa, eu lembro claramente dessa cena assim, porque o raio, ele explode um pedaço assim do barco e eles vão voando junto, né? Dá pra você ver assim no anime, né? Beleza. E aí você fala assim, cadê o Sandy, né? Deletou o Sandy, né? Cadê o Sandy, mano? Só que volta pro Sandy, o Sandy tá, tipo, totalmente queimado pelo raio, e aí o Enel tá, tipo assim, eles acham que fugiram de mim? Tá, tipo, indo atrás do... Ignorou já, morreu já esse aqui, né? E aí o Sandy fala assim, eu tô aqui ainda, né? Eu queria te agradecer porque eu queria acender o cigarro mesmo. Não, ele começa com Deus minúsculos, né? Ei, Deus. Minúsculo, assim, ó. Ei, Deus. Cara, ei, Deus, queria te agradecer. Eu tava precisando acender o meu cigarro. Muito obrigado, ó. E aí, desmaia, não. Não, ele fala duas coisas, tipo, eu tinha uma coisa pra falar, mas antes eu quero agradecer. Daí ele fala, obrigado porque eu precisava de fogo no cigarro. Daí, e qual é a outra coisa? Vai pro inferno. E desmaia. Eu acabei, tô lendo aqui, hein, na minha edição aqui, diretamente do Oda, recebi pelo zap dele, claro, ele falou assim, e o que mais? Sim, é bom preparar a sua expressão de derrota logo. Eu já vi isso aí, eu vi essa aí. Cara, essas traduções... Bota também. Eu acho muito bizarro varia muito. Mas vamos lá, ele tá olhando assim o Enel, do tipo, eu perder como? Do nada, a Arca Maxim começa a cair, começa a perder força. O Sandy demorou porque ele tava sabotando a nave. Sempre, Cara, o Sandy tá sempre nessa. O Sandy em Alabasta, em Little Garden, ele nunca tá junto dos Chapéus de Palha, porque ele chega e fala, restaurante de merda, né, aqui é o Mr. Prince. E aí ele mete a brabíssima e consegue fazer algo que ninguém mais conseguia fazer. E ele é um cara que não é assim. Não, mas o Sandy faz isso porque ele é inteligente e tal, e ele tem que fazer isso e tal. Ele luta, ele é um lutador. Só que ele, às vezes, ele fala assim, o que custa eu melhorar um pouquinho nossas chances de ganhar, tá ligado? E aí ele vai lá e faz um plano fudido, tal, top. Nesse momento aí, uma coisa, o Sop, ele pulou junto com a Nami, só que ele tá preso pela corda dele. Então ele pega e aí ele volta pra arca, pega o corpo do Sandy que tá caído, e aí ele se solta, e aí ele pula junto com a Nami de novo. Então ele conseguiu salvar o corpo do Sandy ali desmaiado. Faz um bug jump ali. E vão embora e fogem. Aí a Arca Maxim tá indo embora meio capenga, porque ela tá sabotada, mas o Enel fala assim, mano, eu vou destruir essa porra. Começa uma tempestade fodida, e aí começa a cair uns raios já, assim, é terrível. A última página aqui desse 10 é muito tensa. Vou até pegar aqui pra vocês verem. Não, é absurdo. Ele começa a soltar os raios. São os raios que estão começando assim, fudidos assim, tá ligado? Ele vai destruir tudo. Vai destruir tudo, exato. Vou falar pra vocês uma coisa, a gente acabou aqui o número 10. Demorou 5 vezes mais do que eu esperava que demorasse. Esse roteiro pequeno. Eu não acho que eu vou poder fazer o 11 hoje, não. Eu tô achando que o 11 não vai rolar. Vamos fazer então Porque era... Vamos aproveitar esse finalzinho, ao invés de fazer o 11, vamos aproveitar esse finalzinho e comentar as duas histórias de capa, porque pela primeira vez, as histórias de capa são todas interessantes. Manda ver. Certo, quais são o final, tipo, foi o final de uma história e o começo de outra. A do Apple, né? Volume 10. Foi o final da história do Apple, que ele abriu uma fábrica de brinquedos. Casou? Eu não casou. Casou com a Miss Universo. Ele casou com a Miss alguma coisa. Eu não tava aqui no último clube, então eu não sei se vocês chegaram a comentar. Ok, mas enfim, o Apple, depois de ser derrotado, ser tacado pro quinto dos infernos pelo socão do Luffy lá, basicamente ele caiu num lixão, né? Tipo, alguma coisa assim. E daí ele achou brinquedos, e daí ele usou os poderes dele pra construir brinquedos novos, porque ele tem a casa, o Apple lá, que consegue construir coisas novas. O poder, ciência do Oda. Ciência do Oda, sim. E daí, tipo, ele fica famoso e fica rico, porque os brinquedos deles são super populares. Vou te falar uma coisa, se você é do universo de One Piece e deu tudo errado na sua vida, torce pra uma história de capa, mano. As histórias de capa sempre salva. Os personagens B, os personagens
Sim. Os caras que se fudeu, não sei o quê. O cara era o vilão, perdeu tudo, foi morar no interiorzinho da Bahia lá. Tava vivendo em situação de barril. Não, tá em situação de barril, mas é sempre muito boa a história. O Apple já casou. Eu já só vou comentar aqui, porque eu não sei se fala nessa história de capa, ou o que o Apple faz com o dinheiro que ele ganha. Eu não acho que comenta aqui. Se eu não vou mas comentar, eu acho que não tem, porque eu não lembro. com ele comemorando com a esposa lá dele, se não me engano. Deixa eu ver qual que é o último quadro aqui do capítulo. Daí pra frente, se eu não me engano, porque eu verifiquei aqui, o próximo capítulo aqui seria o volume 10 da mesma história. Então eu acho que é bastante tempo, que é o quê? O Ace em Lulúcia. Sim. Acho que não comenta o que o Apple faz com o dinheiro que ele consegue. Tá com a grana, né? Ele tá com uma grana aí sobrando na poupança, assim, e vamos ver o que ele vai fazer com isso. Aqui, ele não fala. O último quadro dele é ele num castelo, basicamente. Mas aí a próxima história de capa é nosso garoto, querido Ace. My boy. Muito bom. Ele está em uma missão. Ele está procurando o Teach, o Barba Negra. Lembrando que ele chega em Drum procurando os chapéus de palha que não chegaram ali ainda. Por que ele foi pra Drum? Porque pouco antes dos chapéus de palha chegarem em Drum, o Barba Negra chegou e ele que inicialmente bateu no... Quando eu falo pros meus amigos isso, eu falei assim pro meu amigo, ali na segunda, terceira temporada de One Piece, apresenta o Barba Negra já pra gente e tal. Aí os caras, tá louco? Você tá louco? É muito cedo. O Barba Negra, ele é o cara que ataca o Apple e expulsa ele da cidade. Tanto que quando ele chega, o Apple tá voltando pra cidade. Quando a gente chega lá, o Apple, ele não tá como rei. Eles encontram o Dalton e tudo mais. Eles encontram no mar ele. O reino tá meio que se reconstruindo e o Dalton tá meio que sendo aquele líder comunitário ali. Mas por que o Apple não tava junto? Virou pirata? Porque o Barba Negra chutou ele pra fora. O Barba Negra foi lá, derrotou o Apple e tal. Chegou o Ace, busca porque isso é off-câmera, né? Tipo assim, isso é contado através dos outros personagens, mas não é mostrado. Né? Primeiro conta que o Barba Negra veio e expulsou o coisa, e ele queria alguma coisa daí e ele não encontrou. Beleza. Não encontrou. Barba Negra. Aí ele foi embora. Aí no final do arco, é dito que tinha um cara que tava procurando esse cara. Isso, que a gente descobre depois que é o Ace. Eles só falam um negócio. Chegou um cara muito estranho, e é o Ace com sobretudo preto, assim. Falou, naquele dia não nevou. A gente sabe depois que é o Ace, porque tem poderes de fogo. E aí ele fala, chegou esse cara aqui, e tava com o cartaz de procurado do Luffy. E fala, não, se ele chegar, fala pra ele que eu vou esperar 7 dias ele em Alabasta. E aí é onde a gente encontra o Ace mesmo, lá em Alabasta. Mas aí, depois que era em Alabasta que o Ace tentou recrutar o Luffy pra equipe dele, o Luffy falou, não, já sou o capitão aqui, tenho minha tripulação, boa sorte, somos irmãos ainda. O Ace reconhece a força dele ali também. Não, o Ace é tipo top 10 irmãos mais velhos, assim, sabe? Exato, e o Ace ele fala pro Luffy, não, eu tenho que ir, o Barba Branca vai ser o próximo rei dos piratas, eu vou ajudar ele nisso. A única coisa errada que ele faz é aparecer sem calça. Né? E eu tô atrás de um cara que fez uma coisa muito errada e tal, e é o Barba Negra. Isso. E agora a gente tá vendo a história de capa. O que a gente tá vendo aqui é que ele consegue se infiltrar na marinha, ele consegue se infiltrar como disfarçado da marinha, inclusive tem uma capa que eu gosto bastante, que ele, comendo um banquete na marinha. Ele leva uma carta, uma menina, se não me engano, aí depois ele... Lá em Lulúcia, ele conhece uma menina que cuida de vaca e tal, e aí ele... Ajuda ele e tal. Ele pega a carta e ele fala assim, não, eu vou levar lá essa carta. E aí ele se infiltra na marinha e ele tem que entregar pra um marinheiro essas cartas aí. Aí ele acha esses marinheiros que ele tem que entregar. Não entendi se foi um acidente ou não, eu confesso, mas ele taca fogo nos barcos da marinha. Eu acho que não mostra ele tacando fogo aqui. Eu acho que é no próximo. Acho que é no próximo. Cara, foi ele que tacou fogo? Então, ele é fogo, né? É que eu não achei que tinha sido ele, porque, tipo, o fogo começou, aí ele pulou do fogo, pegou coisas, pegou a pessoa, saiu do fogo. Faz sentido. Deu a impressão de que foi meio que independente, porque se tivesse sido ele teria pegado as coisas e as pessoas antes, eu suponho. Mas não mostra nesse volume, é no próximo. Entendi. O último desse aqui é ele infiltrado na marinha. Né? Mas, são 9 capas do Ace até ele pegar
é carta ruim, e sair, tá ligado? Ó, eu acho que essa história do Ace foi a hora que o Oda descobriu um segundo poder dele. Porque assim, ele tava brincando ali com a historinha de capa dos bonequinhos bobo e tal, não sei o que não sei o que. Aí ele fala assim, mano, e se eu fizer One Piece 2, mano, outro mangá na capa? É verdade, é verdade. Aí os caras falaram assim... E se eu fizer um outro mangá que o anime não vai mostrar? Não vou mostrar ali. Pelo menos o do Kobe, eu lembro que ele fez isso, os outros eu não lembro. Ele pega e condensa tudo num episódio só no final da temporada. Não, ele acumula... mostrou do Kobe e do Bug. Ele só. acumula o do Bug, quando o Bug tomou uma bazuca do Luffy, saiu voando. Aí como que o Bug reencontra o corpo dele, reencontra o bando dele e encontra a Alvida. Esse foi adaptado em 2 episódios do anime. Os do Kobe e do Helmepo também são adaptados em episódios do anime. Depois disso, nunca mais. Só que esses do Apple são adaptados em, tipo assim, 5 minutinhos de um episódio. Porque é pequenininho mesmo, mas não tem jeito. Lá pelo 800 e pouco. É quando o Apple aparece de novo. Isso. É o próprio Apple contando... Interessante. É o próprio Apple contando a história. Ah, vocês não sabem como é que eu fiz isso? É assim. E aí ele explica o que ele fez, entendeu? E aí eu vou até cortar, porque dá pra cortar bem safe essa parte, porque é só as histórias de capa e eu vou pôr no coisa, entendeu? São as únicas 3 histórias de capa do mangá que são adaptadas no anime. Únicas. Porque assim, depois dessa aqui do Ace, tem uma, né? Que é Não, gigantesca. mas vamos falar depois que a gente acabar Skype, a gente falar dessa. Acabando Acabando Skype, eu já emendo nessa daí, tá? Tá bom. Ô Gabi, a gente meio que terminou o volume 10, daí a gente tava pensando em, tipo, não vai dar pra fazer o 11 hoje, porque demorou muito mais tempo do que a gente tava preparando. O 10 era pra demorar 20 minutos. A gente demorou 1h30. E sabe por quê? Porque foi engraçado, mano. Só por causa disso. Porque a gente comentou todas as piadas. Porque a gente ficou fazendo piadinha com trocadilho de eletricidade. Tá vendo? Incrível. Mas diga seus comentários. Se quiser comentar algo. Só pra ajudar também ela a lembrar, o Enel jogou o Luffy lá de cima com a bola na mão e começou a destruir a ilha. A gente parou aí, na hora que ele começa a destruir a ilha. É que é muito ligado com o volume 11 daí, né? É o 11? Exato. Assim, o 10 acaba com um puta cliffhanger que é tipo essa tempestade enorme, gigantesca, assim. Basicamente, o 10 inteiro foi a luta do Chapéu de Palha com os sacerdotes do Enel. Isso. E daí, bem no finalzinho, é quando acontece, tipo, o primeiro embate do Luffy com o Enel descobre que o Luffy é imune à eletricidade, taca ele pra fora do navio, e daí ele fala, vou destruir a ilha. Teve uma parte que eu deixei de fora do meu resumo sem querer, e eu lembrei agora que você falou. É bastante assim, luta dos Chapéus de Palha contra os sacerdotes. Só que nem tanto. O Zoro aprende um novo golpe dele lá, o canhão de Libras, ele aprende contra o Braham, que é um nativo, que é um Shandoriano. Nesses volumes também, eu pulei completamente isso. Tem uma explicação do porquê eles lutam. Mostra que, tipo assim, quando a ilha foi parar lá em cima, os Shandorianos, eles eram de lá e foram expulsos de lá por um deus antigo. Quando chega o Gunfall chega a pensar, pô, será que a gente devia buscar outra forma? Ele tenta negociar com aquele velhinho que parece o Gunfall também, só que dos Shandorianos. Ele fala assim, não dá pra gente fazer algo amigável? Tipo, a gente conviver junto e utilizar aquela ilha? E aí ele fala assim, o Wiper fala, não, eu quero que vocês saiam da ilha e deixem a gente lá, é a nossa terra. E aí o Gunfall fala, não posso, porque o nosso povo aprendeu a usar o Verth, aprendeu a usar a terra, aquilo lá dá vida pras nossas coisas, pras frutas e tudo mais, que lembra que o Gunfall tá bebendo um suco de abóbora e eles falam, meu Deus, essa abóbora é muito melhor do que a nossa, sendo que o Luffy também achou a abóbora dos céus melhor. Isso é muito interessante, porque já posso comentar isso aqui. É muito aqui em específico, no 11 vai se aprofundar, mas no 10 é muito claro um dos temas desse arco ser o colonialismo. O colonialismo diz que quando eles tomaram a terra daquele povo indígena, eles se acreditaram donos da terra. E aí, foda-se o povo indígena que tava lá já. Quando chega digamos assim, um líder bondoso, como é o Gunfall, e ele fala, eu quero fazer o certo. Eu quero que vocês convivam e vocês têm direito a essa terra também. O povo indígena que foi ostracizado por 400 anos, eles falam, não, a gente tem que ter reparações. Não é só, vamos fingir que nunca aconteceu.
aconteceu? Não, a gente quer reparações, a gente quer... Vocês saiam daqui, você tá entendendo? E aí a Terra volta a ser nossa e acabou. Não vamos dividir, não tem por que dividir. E é um assunto super complexo, é um assunto que o Japão, no geral, não tem muito como falar sobre isso, e mesmo assim, o Oda quis ir atrás disso, você tá entendendo? O Oda quis não só estudar sobre o assunto, mas tentar demonstrar de forma bem nuanceada sobre tudo isso, você tá entendendo? Ele não botou claramente heróis e vilões no que diz respeito aos anjos e chandolianos. Ele bota que eles estão em conflito e precisa ser resolvido esse conflito aí, né? E outra coisa, os Boina Branca defendem o Enel. Eles são tipo a polícia do Enel, dentro da cidade dos anjos, né? Quando a Conis fala, vai todo mundo embora daqui e tal, vamos evacuar a cidade, os Boina Branca falam, eu ajudo vocês a evacuar. A gente sabe o quão ruim é o Enel. A gente trabalhou pra ele, tipo, temporariamente, mas a gente sabe o que ele fez com a terra natal dele. E aí, é isso que o Kaique tava falando. E eles explicam que eles trabalharam pra ele pra tentar manter o resto da Exatamente. Porque a gente não sabe muita coisa sobre o Enel. A gente sabe, sim. O Enel veio de Birka, que é um outro lugar que deixou de existir. Que o Enel destruiu aquilo tudo. E ele foi pra esse outro lugar e se encantou pela Verth, porque era terra, era algo que era imune ao raio dele. E tinha ouro, que era o condutor, que ele usou pra arca dele. Então a gente sabe algumas coisinhas sobre o Enel. Eu vou dar a deixa aqui, mas pro 11 a gente explora melhor isso. Puxa um pouco, que é o seguinte, o Luffy, em Jaya, lá embaixo, ele teve uma briga, que é sobre sonhos. Ele briga sobre uma ilha no céu e o Bellamy bate nele, porque ele fala que não existem essas coisas aí. Cidade nos céus, a ilha de Esmeralda, o One Piece, nada disso existe. Quem sonha é idiota, não merece estar nos mares. E o Barba Negra, que a gente sabe que é o Barba Negra agora, ele defende os sonhos do Luffy. Ele fala, tá maluco? A era que os piratas não vão sonhar mais, esse cara não sabe do que ele tá falando. Os sonhos dos homens não tem fim. E isso é engraçado. O Bellamy, ele era um vilão e não tinha sonhos. E o Luffy acabou com ele com um soco. O Enel, ele é um vilão e ele tem sonho. Esse sonho dele é uma das coisas que mais humaniza ele, que joga ele no mesmo patamar de todo mundo. Ele é um cara falho, como todos os outros, só que ele foi, digamos assim, abençoado com muito poder, por isso que ele se cria Deus, mas ele é um humano. Ele tem sonhos, o Enel. Ele quer ir pra lua, que ele chama de Fairy Verth, mas é o sonho dele. É literalmente igual o All Blue do Sanji. A única coisa que a gente sabe dele também, né? É igual o All Blue do Sanji, igual o ser o rei dos piratas do Luffy. Ele tem um sonho, que é pra lua. E o Luffy chega a falar isso pra ele, fala tipo, o que você quer ser? Aí o Luffy fala assim, o rei dos piratas. Aí ele olha, rei dos piratas? O que é isso? Sobre qual terra ele reina, qual que é o território isso, que ele reina. Ele fala assim, todo o mar do mundo, acho que é o que o Luffy fala, uma parada assim. Sim, isso. Aí ele, ótimo, vamos resolver no céu. Esse é o momento que o Enel se empolga com a luta e fala assim, tá bom, dá a partida na máquina, na arca e começa a voar, né? Então beleza, vamos pro céu. Muito bom mesmo. Querem falar algo aí? Considerações finais? Na verdade, eu tinha feito uma lista de coisas que eu mencionar mais a maioria do volume 11, ou encerra o volume 11. Ok, duas coisas. Primeiro, vamos todos concordar que a verdadeira vítima da história inteira é a cobrinha, pobre cobrinha. Justo, é a única que ainda tá viva desde aquela primeira história. O cachorro também. O cachorro, ok, o cachorro do sacerdote tá. Mas a cobra, ela tava lá quando a história original aconteceu, a que vai ser contada no episódio 11. Ela tá lá até agora, ela só queria ouvir o sino mais uma vez, ela tá apanhando de todos os lados violentamente. Ela é uma vítima dessa situação. E eu chorei muito quando achei que ela tinha morrido. A história nórdica, tá ligado? Eu sempre pensei nisso, porque, tipo assim, a história nórdica, ela tinha a cobra lá do Ragnarok, né? Cara, peraí. Olha, eu realmente não acho que tem muita inspiração nórdica pra essa. Tipo, nada me solta. Eu vou fazer uma coisa. Vamos encerrar o 10 e vamos começar o 11. E se a gente parar aqui... mas tá tão tarde. Eu tenho que sair, galera. Eu tenho. Não vai rolar só eu conseguiria, mas é melhor a gente separar. A gente tá aqui faz 2 horas. Não empurrar tão longe. Eu tenho que trabalhar e eu acordo amanhã cedo. Eu tenho que fazer uma prova, tipo hoje. Não, de boa. Tá bom. Deu pra fazer
todo o capítulo 10, né? O volume 10, beleza. Tá ótimo. Quando a gente for fazer o 11, a gente faz um mega resumo mais rápido do que o nosso de hoje. Resumo do resumido, mais resumo do resumido. O 11 tranquilo, pelo menos, tipo, o final de Skypiea, porque faltou muito pouco. É porque é conclusão só, né? Sim. É assim. Que o problema de agora é que vai ser a conclusão e as discussões inteiras, então não vai ser rápido. Esse é o problema de continuar agora, eu acho. Semana que vem, então? Sim, a Gabi quer falar alguma coisa. É que realmente esse volume 10 era bastante lutinha, eu concordo com a cobra, eu fiquei tipo, Deus, coitadinha dessa cobra. Eu chorei tanto com ela, tadinha. Mas realmente, eu acho que no próximo volume tem. Eu cheguei atrasado, então tá jóia, gente. Mas deu tempo de assinar a chamada, não se preocupa, deu tudo certo. Deu assinar a chamada, tá com presença. E a segunda coisa que eu ia discutir, eu acho que isso já é do volume 2, eu não acho que é uma coisa estende no volume 1. Se eu não me engano, eles tinham falado que, tipo, uma pessoa normal só podia usar um reject uma vez. Só que esse cara, em particular, ele conseguia supostamente usar 2 vezes. Não, o Hyper ele usou a segunda vez. Ou mais. Isso. Mas o Gunfalco explica isso. Ele fala, uma pessoa normal se quebra num reject. Ele vai dar o dano no cara e ele vai se quebrar na hora. Mas eles não são, né? Essa que é a parada, mas o Hyper, ele já é exposto ali como o descendente do grande guerreiro Calgara, né? E eles têm uma estátua. Eles têm uma estátua ali na frente. É que vai vir isso na próxima, né? Isso, que eles explicam o que é. Exatamente. É que eu argumentaria que assim, o grande guerreiro Calgara, ele era um grande guerreiro. Eu não acho que ele era fisicamente inumano nesse sentido. Tipo, ele é forte, ele tem músculos. Então, naturalmente, eu entendo a questão dele, tipo, conseguir usar 2 vezes, por exemplo. Ele é um guerreiro que pratica muito. Isso. Mas depois disso, será que não... Tipo, eu não tô nem falando que eu acho que forçar a barra, eu queria saber a opinião de vocês narrativamente. Esse negócio que histórias fazem de, esta é a minha arma, afinal eu só posso usar ela 2 vezes. Não, eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente com isso, mas é que tá. Eu não sei qual que é o limite de um humano em One Piece. Eu não sei botar Esse é o problema. Sabe isso, mas isso aí, tem uma coisa, que no começo eu falei isso e eu vou detalhar um pouquinho agora. O Oda, ele conflita muito com o editor dele nesse começo. Ele tem muito conflito com o editor. Ele não sabe o que ele faz. E tem uma coisa que ele bate muito o pé, que é o lado feio dele. Eu acho as lutas deles muito convoluted, tá ligado? Que é tipo... E aí, ele faz as lutas e tem uma coisa que ele é muito contra. Ele já fez isso em Alabasta e ele tá fazendo aqui de novo, porque esse é o Oda. Ele fala que ele gosta tanto das cenas de comemoração depois de um arco, que ele se recusa a matar pessoas, a menos que sirva um propósito narrativo muito grande. Isso. E aí, isso já explica uma coisa que ia comentar no próximo volume, então, que é a quantidade absurda de 100% de fake out mortes. Não, todo mundo a gente que toma um raio... Muita gente morrer. Todo mundo que toma um raio de quadrilhões de volts sobrevive. Todo mundo e eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho não medo. É só isso. Não é nem só isso. Tipo, tem até um negócio. Diminui um pouco o Enel como inimigo, o que eu não acho ruim. Por quê? Porque o One Piece é caótico, que é a minha opinião pessoal sobre esse é o meu plano final, eu vou usar ele tipo 35 vezes. Então, eu não me incomodo porque o One Piece não tem peso nesse momento da história. Não é uma coisa que a história investiga muito. Nesse sentido, eu não desgosto que não tenha mortes. Só que, tipo, a hora em que o Enel fala, só nós 3 estamos vivos aqui. Então, o Enel falou com todas as palavras que todo mundo no navio estava morto, confirmadamente. Não, por tem Deus, uma coisa, Deus disse isso. Tem uma e coisa... eles também estão vivos, sabe? O Kaique lembrou de uma coisa e eu tinha esquecido também. A Aissa, ela falava assim, não tem mais ninguém aqui. E aí quando ela entra na serpente, ela fala, eu não senti a sua voz lá fora. Então, de alguma forma, por exemplo, a serpente tampa o mantra. Bloqueava o mantra. Sim. Quem tava lá dentro, nem o Enel, nem a Aissa consegue identificar como vivo, entendeu? E o Enel, quando o Sop e o Sanji estão subindo, a Nami tá falando pra ele, não, porque eu não vou com você, porque você é um merda, tal, não sei o que lá. E aí o Enel tá assim, tá muito corajosa pra estar falando com Deus. Quem tá te dando coragem assim são os 2 idiotas que subiram agora aqui na
viu? Ele sentiu. Então, o mantra, ele fica ali, mesmo super poderoso do Enel, claramente é instável, claramente não é confiável. Ele do nada mas não o que eu, liga. mas nesse caso, eu digo que isso não é relevante na questão especificamente dos homens mortos, porque os operários dele, ele falou, eles estão mortos. Ele não falou isso porque, eu não alimentei ele nas últimas semanas. Ele supostamente matou ele. Sim. Ele foi lá e, matou todo mundo com as duas mãos dele. Eu gosto do ponto de vista narrativo bate. do Enel ser tão falho a esse ponto. É um cara que tem um complexo de Deus, ele se acha um Deus e ele não sabe nem o que é uma borracha. Mas só que é isso que eu te falei. Se a gente pensa do ponto de vista científico, destrói todo esse arco. Ele dá 100 bilhões de volts e eu ia falar, eu tenho medo de morrer se eu tomar um choque da tomada, mano. O meu sogro já foi uma vez ver um negócio no painel de força fora da casa dele, na casa dele da praia, enquanto tava chovendo. E ele tava de chinelo, só que tava água na canela. E aí ele foi lá e minha sogra tava falando com meu cunhado no telefone, seu pai tá ali no negócio ali, tá bem aí? Quer saber de você aqui e tal? E aí meu sogro tava quieto. Aí minha sogra, o que aconteceu? Meu sogro tava tomando um choque, ele tava grudado no negócio assim, tá entendendo? Ele tava assim. Aí minha sogra conseguiu ir lá com a bota de borracha e baixou deu um tapa assim na alavanca. Assim, né? Eu suponho que ela deu um chute pra ela não tomar choque também. Pra desligar, não. Porque, nossa, você tá entendendo? Ele tomou um chocão. E eu falei assim, como? Sim. Como que sobrevive a isso? Eu não sabia que sobrevivia a isso. Não, sobrevive. Na minha opinião, qualquer choque sobrevive, assim. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Mas 100 milhões de volts que ele usa, aí é meio estranho. Muitas pessoas sobrevivem a raios de verdade. Tipo, raios que caem do céu e eles sobrevivem. Quantos volts são um raio? É muito. É muito, é pra caramba. Quando eu assisti esse arco, eu tinha um apego especial, porque assim, meu avô é eletricista. 100 milhões! E ele sempre me contava umas histórias de raio, de choque que ele tomou, assim, sabe? E aí, uma vez, meu pai presenciou o maior choque da vida do meu avô, que foi assim, ele tava fazendo se falar minha voz... Parou a voz. Parou a voz mesmo! Parou a voz. Oh, não. Eu acho que acabou a bateria do fone. Não, acho que cortaram o fone dele. O gato cortou. O gato. Mano, aí meu avô tomou um choque, pôs a mão no negócio assim, que ele tomou um choque, que ele explodiu pra trás, assim, sabe? E caiu no chão. Aí quando meu pai foi ver, o relógio dele tinha explodido. O relógio do pulso dele, sabe? Meu Deus. E meu avô levantou. Caraca, hein? Que susto, hein? Meu pai falou assim, gente, eu teria morrido, eu acho, sabe? Tipo assim, eu já então, não, mas esse negócio foi interessante, porque tipo, a eletricidade passou pelo corpo do seu avô, foi toda pro relógio que é condutor e foi pro ar, porque ele busca o lugar de menos resistência. Isso é uma coisa que é curiosa, que é o seguinte, eu falei que o Luffy, ele sobreviveu e me pegou de surpresa, mesmo eu tendo esse conhecimento latente lá de que borracha não conduz. Em nenhum momento o Oda usou esse artifício, sabe? Não, nunca teve, o Luffy ficou na cobra, ele nunca teve que interagir com o Enel até o momento. Até essa hora. Você tá entendendo? Isso pode ter sido estratégico por isso. Isso. É isso que você vê a beleza do roteiro do Oda. Sair aqui agora, tá? Só tá bom, tá bom. Falou. Quer falar alguma coisa, Zor? Oi? Quer falar alguma coisa? Eu só queria comentar o que eu falei no começo, que, tipo, as capas, tipo, as duas são, tipo, duas das minhas capas favoritas dos 3 em 1 até agora. Que é essa capa aqui com Zoro, Chopper, Luffy e Robin e os guerreiros de Escapia e do outro, Enel e Luffy. É muito bonita mesmo. É muito foda. São lindas, são maravilhosas. E tem a terceira capa que é tipo uma crítica, mas é meio que não tem o que fazer. Que são que os 3 em 1, tipo, são 3. Vai falar mal desse arco que eu não vou falar do arco, eu vou falar da impressão, porque, tipo, tem 3 capas por volume e só dá pra colocar 2. Eu tô abrindo aqui também. Porque é 3 em 1. São 3 capas. São 3 em 1. Só que aí tem uma capa de um lado, outra bonita. capa de outro, a terceira só dá pra ficar lá dentro, entendeu? Mas eu vou defender a escolha porque essa é a menos bonita das 3. É a menos bonita das 3. Eu concordo. Mas, tipo, também é muito bonita. E também é a primeira vez que não é um personagem, tipo... super importante, assim, que aparece na capa. A Conis, 1 milhão de aspas, por favor, é a Vivi desse arco, né? 1 milhão de aspas. Que é a Nami do outro, que é Não, mas a Conis, ela é até mais agressiva, na verdade, ela tem momentos mais específicos,
inimigos, tá ligado? Entrega eles a Deus, depois ela ameaça ali, né? Isso, ela luta contra a Boina. Então, ela entrega primeiro eles a Deus e eles ficam putos com ela, tipo, por que você entregou a gente? Por que você falou pra gente? Eles não ficam bravos por ela entregar. Por que você falou que você... Pra eles, isso, porque você se botou em risco. Cara, é muito foda. Mas a Vivi, né? Então, ok. Então, mas é isso. A beleza do roteiro do Oda é tirar o Luffy, que era claramente... Porque você fica assim, você pode até saber, borracha não conduz eletricidade. Mas você vê o Enel se ressuscitando, mano. Sim, você vê muita coisa ali que você pensa, não consegue pensar. Você fala assim, cara, o Oda não vai usar esse nível de ciência. Não tem como. Esse cara primeiro porque ele se ressuscitar já não é científico, começa por aí. Não, e outra... Uma digamos pessoa que o Luffy não usa poderes de Akuma no Mi. Não é assim que funciona. Digamos que o Luffy derrote o Enel. O Viper explodiu ele. Matou o Enel. Matou com o Reject. E mesmo assim, ele se ressuscitou. Então, se o Luffy matar de novo, ele só vai se ressuscitar infinito. Supostamente, sim. É o que o Kaique falou. Quando o Luffy falou, eu sou de borracha e tal, é por isso que eu não tomo choque, não é a cartada final do super trunfo, entendeu? Não, meu número é maior. Eu tenho tal de defesa e você tem tanto de ataque, então eu ganho. Não, o Enel muda pro tridente e tal. A luta é super dinâmica. Você vê como claramente esse 10 e o 9. O 9 e o 10, o final do 9 e esse começo até o meio do 10 é bem ok e vai escalando pro finzinho do 10 ser muito foda e o 11 inteiro ser impecável, tá ligado? Mas é porque é o final do arco ali. Isso. Um pouquinho caótico. Porque tem a segunda parte também que já saiu no Skype, aquilo é meio caótico. Sim. Mas enfim. Eu entendo. Mas tipo, o arco de Skypiea. Sim, o final do Skype. É um grande final e eu acho isso foda. É a última coisa que eu vou comentar. Eu esqueci de falar sobre isso. Mas os nomes dos capítulos são termos musicais de uma orquestra que estão subindo, estão escalando. Tem o capítulo Capricho, tem o capítulo... Eu honestamente não sabia nem que os capítulos tinham nomes. Tem sim. Cada capítulo tem um nomezinho. E vou dizer mais, hein? O Oda, ele é um bandido, né? Todo mundo sabe, né? Pra frente, assim, ele faz referências aos capítulos. E aí você vai ver o capítulo tem referência a uma música, sabe? Tipo assim, o Oda faz isso, mano. Eu vou... Peraí. Lista de capítulos. Eu vou pegar aqui pra vocês verem, peraí. Enquanto você tá procurando aí, eu vou pensar os comentários anteriores. Primeiro, voltando muito pro Dial Reject, eu ia mencionar antes, mas o assunto mudou. O fato de que, mas a gente não sabe como humanos, ou como esses humanos interagem com as Dials. Então, mas eles, os guerreiros, descendentes do povo nativo e tal, falaram só 2 vezes. Pra ele, que é o OP. Então, tipo, meio que se estabiliza esse limite que, tipo, ok, a partir daí é o Oda dando colher de chá pra gente. Não, calma. Eu quero falar da ciência do Oda. Calma. Ó, eu ia comentar isso aquela hora, estava comentando sobre os Dial e tudo mais, tá? O Oda fala que uma pessoa comum tomaria o Dial. Tomaria uma só do Reject e já morreria. Na minha cabeça, essa pessoa comum é o pai da Connie. Nem a Connie. Não falo nem o pai da Connie. Isso, beleza. Eu também compreendo. Eu penso assim, eu penso assim, sabe? Aí beleza. Então, O Luffy, ele lutou pau a pau com um tritão. E de acordo com a ciência do Oda, um tritão é 10 humanos comuns. Sim, mas o que começa a ter essa matemática quase. Apenas ciência do Oda aqui, tá? Apenas ciência do Oda aqui. Aí beleza. O Luffy tem toda essa força porque ele tem alguma coisa diferente? Não. Eu acho que o Oda, ele é assim, ó. A partir do momento que o personagem ele começa a adquirir uma força diferente, uma coisa assim e tal, ele ganha uma força meio que interna, assim, que ele se sobressai dos humanos comuns. Aí a gente pega personagens esquisitos. A gente tem um personagem gigante, uns que não são. Sim. Mas aqui é gigante. E esse cara que é gigante também? Ele cresceu muito. Sabe? O Oda é assim, o Oda é bandido, safado. Meu contra-argumento pra isso. Eu acho a colher de chá também. O Viper, né, que é o nome do cara, né? Sim. O Viper, ele tem com muita coisa ali. Beleza. Sim, ele é OP demais. Ele é muito OP, só que eu acho que esse era a maldição dele, sabe? Você pode perceber que todo o arco anterior do volume 9 é sobre isso, como o Viper, ele consegue continuar lutando, a galera não. Sim. Todo mundo morre, e aí começa a dar merda, e ele vai ficando mais preocupado, até a hora que ele fala, vai sozinho, só vai ele e o parceiro dele, sabe? Porque ninguém acompanha o ritmo do cara. Eles estão todos quebrados. Embora pra ser justo, tipo, o que ele tava pensando? Que eles iam entrar lá e bater em Deus e sair. Era o que ele tava pensando de fato.
Sim, mas enfim. sim. Mas ele chegou faz sentido perto, o plano ter funcionado. Ele chegou perto. Ele chegou ali, né? perto, mas você sabe, tipo, ele não teria A, lo- conseguido a lógica sozinho. era Sim, boa. sim, sim. A lógica era boa, mas o cara se ressuscita, né? Ele tinha esse uma é o cartada. problema. Esse Cara, jogo. imortal. Isso é uma parada curiosa, porque assim, ele tinha uma chance de matar o Enel. Uma só. Que era usando o Dial Reject com o Kairosek no Enel. Que é o que ele fez. Sim. E tudo girava em torno do Enel não conhecer essa parada. E curiosamente, o Enel toma 2 vezes um susto. Uma nessa e uma depois no Luffy. No Luffy. Tá ligado? Só que nessa, ele não teve counter. Não teve Não como, teve. tipo assim. Ele só morreu. Sim, E ele só voltou, se e ressuscitou. voltou. Ele caiu e voltou. Ó, né? deixa eu falar pra vocês. Verdade. O capítulo 267 se chama Marcha. O 268 se chama Suite. O 269 se chama Concerto. O 270... A gente obliterando italiano aqui, continue. Tá brabo, hein? O 270 é Serenata. O 272 é peça. Peça de tipo play, né? O 273 é quinteto. Quando tem os 5 que sobram, tá ligado? Aham. O Que de novo são 6, continue. que são 6. O 274 é oratório e o 275 é Divina Comédia. E por que eu falo assim de vez em quando em português, de vez em quando em italiano? E porque tem coisa que é em latim. Oratório é em japonês, eles chamam de oratório também o capítulo, entendeu? Sim. E o 275 é Divina Comédia, o 276 é o Ritmo de Shandia e por algum motivo o 285 é Capricho. Deve ser um tipo de movimento Da musical, música, tá? entendeu? E aí o Oda fez questão disso. E lembrando que tem a lenda ali, que a luta, que a grande guerra vai acabar quando eles ouvirem de novo a canção que eles ouviram quando chegou lá, que é o sino. Que é o sino, exatamente. Aliás, momento apreciação que o plano inteiro do Anel, tipo, basicamente, não foi pro lixo, por quê? Porque ele conseguiu o que ele queria, né? Spoiler alert, ele vai pra lua. Mas essa parte foi só porque ele falou, quer saber, eu gostei desse sino, eu quero ele. Ele podia já estar lá em cima muito tempo atrás. Sim, é muito interessante isso. A Gabi falou quando a gente acabou Alabasta, ela falou, o Crocodile morreu? A gente falou, não, ele foi preso. A gente sabe disso, ele foi preso. A gente sabe disso. O Enel, é o que eu falei. O que o Luffy faz? Ele não consegue matar, mano. O cara morre e volta, você tá entendendo? É muito interessante você perceber eu como... acho curioso que o fato do Enel ali, a fruta dele é tão forte, e a gente tava falando de como a Robin tem a fruta há muito tempo, a gente não sabe quanto tempo que o Enel tem essa fruta, mas ele tem o domínio. 6 anos atrás, ele destruiu a terra dele, Birka, né? Isso. E foi pra lá. É a única coisa que a gente sabe. E a gente não sabe qual que era a ideia dele de destruir lá e sair, a gente não sabe nada do Enel. Esse é o problema do Enel, eu concordo. Sim. Ele é tão legal, o visual, o jeito que ele age, as falas dele, tudo é muito bom. A única coisa é que ele não tem background nenhum, a gente não sabe nada dele. Sim, isso é um problema. Vem aí. Eu argumentaria que ele mal tem uma motivação. Porque assim, ele quer ir pra lua. Ok, não, por quê? Ele não sabe o porquê. A gente já tem o motivo. Eu sei o motivo e eu falei pro Ed até, eu fiquei falando pra ele lá e tal. Isso é uma coisa que é comum, eu já vi isso em vários animes e tal, né? Vários personagens assim, desse jeito, né? Quando o personagem chega num certo nível de força, é igual o Thanos, assim. Tá, ele se aposenta, ele não quer mais. Não tem nada que divirta ele mais. Tem o Record of Ragnarok, que conta bastante sobre isso. Tem vários animes aí que falam sobre isso e tal. Mas por que ele ia pra lua pra se aposentar? Então, dá pra se aposentar aqui. Já chega lá, calma. Ele, quando destrói a terra natal dele e vai embora, ele quer algo mais. Certo? Sim. Fala onde que é essa terra natal dele? Birka. Não, fala onde que fica. É no céu também. No céu também, certo? Beleza. Mas não é Angels Beach, que é onde eles estão. É dito que a gente subiu pro céu de um lado esquisito, de um lado não comum. Tem uma entrada pro céu. Eu tenho uma teoria de onde é o... Beleza. Tem uma entrada pro céu que a gente não sabe. E tem outros povos do céu que a gente também não conhece. Beleza. Exato. Aí o que acontece? Essa ilha, ela era uma ilha do céu que tinha uma coisa diferente das outras. Ela tinha Verf, terra de baixo, exclusiva. E o Enel gostava do quê? Das coisas que eram diferentes, exclusivas, que só ele poderia ter, como se ele fosse o Deus, literalmente. Sim, ele acha duas coisas, que a vontade dele é a vontade de Deus, porque ele é Deus. Ninguém nunca parou o cara, tá ligado? Então é óbvio que o cara vai se achar o Deus. Mas assim, não sabe? só isso, mas tipo, ele quer sempre coisas mais grandiosas. Só que, é o que eu falei sobre ser um ignorante. Quando ele conhece que existe uma coisa que ele pode ter, que outras pessoas não, ele quer. É isso. Eu esqueci de uma outra coisa que o Luffy fala. Quando o Enel tá jogando o Luffy pra fora do barco, o Luffy, ele tá tentando se segurar assim, e aí ele fala, você é um merda. Ele fala, você é um merda. Lá embaixo, no mar azul, tem muita gente forte. E ele vai falar, você é um peixe grande num aquário pequeno. Você é um, e aí ele vai embora. E aí por que eu sei
que eles vão falar isso, porque no japonês ele chega a falar um pouco mais e a galera falou, Entendi. eles reconhecem... Era esse o ditado, né? eles reconhecem o ditado, entendeu? Mas ele ia falar, você é um peixe grande num aquário pequeno, você é forte aqui. Lá embaixo tem gente ainda mais forte, e o Enel nunca foi. Com certeza, ele sim. sempre... Porque ele acha que eles são superiores, eles estão acima, exato. Eu ainda acho que essa parada dele ter se tornado, como da fruta e se tornado Deus, ele ainda arrancou as asas dele e colocou aquele anel nas costas dele lá, porque todo mundo do povo do céu tem a asa. E ele fala que ele é do céu e ele não tem a asa, ele tem a capa parada. Ele é o único que não tem a asa, verdade. Mas o tambor ele usa no golpe dele. Ele bate uma hora, ele bate em cada um dos tambores assim e aí dá um raio. Lembrando que esses tambores aí, na mitologia, elas são do Raijin, né? Do deus do raio, né? O deus do raio tem esses tambores fincados nas costas e o Fujin, o irmão dele, que é o deus do vento, tem um colarinho de vento, assim, de nuvem. Vento, né? Que o One Piece também vai usar isso. Tem um ventilador. Então, não é um ventilador, é um... Não, eu vou te falar, essa referência é super conhecida desse colarinho de nuvem. Vários animes usam esse colarinho meio escondido. O Dragon Ball usa quando... Fala fusão. Eles fazem a fusão, eles ficam com um coletinho que é pra imitar o Fujin. Porque o Fujin é um colete mais simples, entendeu? O Raijin é difícil você ver assim. É difícil você ver uma referência ao Raijin. Faz sentido no Enel, porque ele é de raio, literalmente, né? Mas E, assim, o Oda coloca no Enel todas as referências de raio, assim. Então, podia assim, ser um catavento. Coisa. Mas ele não usa o catavento. Ele usa um lençol, que é um paraquedas. O Fujin, ele usa... E o colete dele, que é feito de nuvem, mantém ele voando o tempo todo. Porque ele fica soltando as nuvens no... Fica tipo planando, né? Isso. O Raijin, ele essencialmente tem um para-raio. Pra ele sempre receber os raios nas costas. Receber o raio, exato. É muito curioso. Então, assim, é por isso que o Oda coloca todas as referências assim, né? Os golpes nórdicos, a referência visual do o golpe do coisa é o Thor. Eu só queria... ainda, é o Thor, é porque é uma coisa também que se perde um pouco na tradução. Mas a cidade de ouro que eles estão... É Eldorado. É Eldorado. E a arquitetura dela é maia. Então, tipo, é literalmente a referência à América Latina. E eles falam El Thor em espanhol, só que falando da mitologia nórdica. E ele tem um negócio do Raijin, enquanto usa umas roupas que são meio que baseadas, tipo, o golpe dele lá é Vari de 100 milhões. É negócio da Índia, entendeu? Isso. É hindu. Então, são várias referências juntas. Tem até uma lá que eu esqueci de falar, né? Mas a Robin, ela percebe onde devia estar o sino, tá um pé de feijão gigante. Entendeu? Que é um pé de feijão gigante, porque é do João e o pé de feijão, você tá entendendo? Pé de feijão, né? Exato. O Oda, ele pega várias dessas coisas assim, ele conta a história dele. Se você não sabe as referências, parece que tudo ele criou. Mas ele pegou muitas dessas coisas e montou. Se você não sabe a referência, eu você nem consegue nem... sair aqui que tá ficando bem tarde. Tá bom. Vamos encerrar aqui também. Já uma última coisa a falar? Quer falar uma última coisa? Acho que não. E qualquer coisa fala semana que vem, que ainda é época de Skype, não é grave. Já tá marcada a semana que vem, então. Pré-marcado aí. Vamos só encerrar também? Vamos? Vamos fazer o seguinte, Ed, que a gente vai falar até amanhã. Deixa a Gabi falar se ela quer alguma coisa, tudo mais, e a gente finaliza o nosso também. Por favor, Gabi. É que vocês falam bastante, as minhas conclusões não são tão elaboradas que nem vocês. É só aquele momento que o Zork, ele falou das capas e tudo mais. A terceira capa, que normalmente não é feita, eles podiam ter feito marca-página, alguma coisa, né? Ia ficar massa. Eu era viciado em marca-páginas quando eu comprava físicos, assim. No 1? Ele vem junto não, né? Acho que no 1 só que veio. Só no primeiro volume. Porque é um volume, tipo, são tão cara, eles podiam ter feito marca-página. No 1, eles fizeram marca-página com as 3 capas, entendeu? Ia ser perfeito se tivesse assim todo. Só em um. Não, e é caro mesmo e devia ter posto, né? Eu não falei, né? Mas, tipo, como faz tempo que eu não gravei... paga nós. Verdade. Quando faz tempo que eu gravei, eu não mostrei que eu comprei o 1. É verdade, né? Eu já tinha o 1 japonês e agora eu tenho o 1 brasileiro. Aí sim. A Panini republicou, aí eu aproveitei pra comprar. E aí, eu tô querendo... Eu só tenho do Naruto. Eu tô querendo, o argentino agora. Vocês não sabem, o argentino sim. tem as primeiras... Colorido. As primeiras páginas são coloridas. E Não, a próxima vez que eu for pra Argentina, eu vou trazer um pra mim. Não, e é colorido pelo Oda. É colorido pelo Oda. Porque na Shonen Jump original, quando o One Piece começou, as primeiras 15 páginas foram coloridas porque era um autor estreante e tal, não sei o que. Deram, tipo, 15 páginas coloridas pra ele fazer. É por isso que é meio tons de sépia, é mais simples, porque o papel da Shonen Jump é zoado. Aí, falando em Shonen Jump, eu tô tampando aqui
aqui o spoiler, eu comprei a Jump dessa semana, né? É papel meio jornal, né? Eu tampei aqui que tem um spoiler fudido aqui desse lado aqui. Mas, tipo, a Jump dessa semana, pra quem não sabe, né? Essa é a Weekly Shonen Jump. Eles recebem toda semana com um capítulo novo de todos os mangás. Sai tudo de uma vez, né? Eu paguei aqui no Brasil R$30 nessa daqui. Bate. Entendeu? É mais barato do que um volume. Exato. Tipo, se eu comprasse lá no Japão, ia sair, tipo, R$15. Pra vocês entenderem como o papel é bem jornal mesmo, né? Então é tons de sépia porque é nesse papel jornal que fez isso, tipo, 25 anos atrás, o Oda, entendeu? Então aí eu comprei essa Jump aqui, linda, e tinha a capa do Luffy ali, lindão, desenhado pelo Oda. Eu comprei. Mas é isso. Eu queria a versão argentina, número 1 também. Mas tô aqui com a brasileira já. Tem link na descrição também pra quem quiser comprar. Aqui ainda tem estoque, aí, e vai sumir em breve e nunca mais vai voltar, se duvidar. É verdade. Quer falar alguma coisa, Gabi? Eu acho que eu tenho mais comentários do próximo volume. Isso foi uma questão geral do público hoje, que a gente não esperava que ia demorar tanto essa gravação. Desculpa também, né? Fala aí, Ed. Sim. Não, eu vacilei. Eu falei aqui pra eles que eu tô já com o 10, o 11 e já recebi o 12 também. Já recebi o 12, então vamos tentar gravar o 11 semana que vem e fica o 12 um pouquinho mais de tempo, porque é outro arco completamente diferente, já dá um tempinho, né? Então é isso, vamos encerrar por aqui e semana que vem a gente volta com mais coisa, beleza? Fechou então. Fechou então, pessoal. Até mais, até a próxima. Tchau. Tchau.